Então vamos lá. Pessoal, hoje é dia 29 de setembro. Boa noite a todos. A gente vai começar agora uma atividade alusiva ao mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer. Eu sou Otávio Castelo, médico geriatra e presidente da Regional Distrito Federal da Associação Brasileira de Alzheimer. E a gente preparou essa aula de hoje, uma palestra, né, para cuidadores e familiares que tem esse tema. Por que o Alzheimer é tão importante para todos nós, né? Ana, se você... Eu estou aqui no celular vou ficar aqui no celular com o nosso grupo. Se eventualmente tiver alguma coisa mais importante que perca som, alguma coisa, vocês me avisam, tá? Se precisar de alguma comunicação, vocês entram pelo WhatsApp. Mas por que nós vamos falar desse tema hoje? Por que o Alzheimer é importante para todos nós, afinal, né? Deixa eu só me certificar que a gente está... Espera aí. Ok. Vamos lá, então. Camila, me dá um retorno se você está vendo a minha tela compartilhada, por favor, aqui no WhatsApp. Que uma vez que eu coloque a tela compartilhada, eu não vejo mais ninguém aqui. Ok, vamos lá então. Então, o tema de hoje é por que o Alzheimer é importante para todos nós, né? Essa é a minha declaração de conflito de interesses, de acordo com a legislação. Eu recebi honorários com projeto de consultoria para a MS, mas que não tem a ver diretamente com essa aula, naturalmente. Então, a nossa atividade de hoje ela faz parte do Setembro Roxo, que é o mês de conscientização mundial da doença de Alzheimer, onde o tema desse ano, um tema mundial, é vamos conversar sobre demência. E aí, a gente teve essas atividades todas aqui, e teremos mais uma que vocês vão ver ao final, que é um sarau também, que vai ser no próximo sábado, um sarau de música, poesia e afeto para cuidadores familiares e pacientes também, se quiserem. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é a mais comum das demências, não é? E essa palavra demência, em uma maneira muito simples, é aquilo que as pessoas conhecem ou conheciam como uma pessoa ficar gaga, ou caduca, ou esclerosada. Mas é importante saber que isso não é envelhecimento normal, pelo contrário. Isso é doença e merece ser tratado como tal. Demência, se a gente fosse colocar em uma única frase, é a pessoa esquecer tudo o que ela sabe. É ela desaprender. E aí, é importante a gente lembrar que essa palavra demência, a origem dessa palavra é perda da mente. Isso é um termo médico. É diferente do termo popular que significa loucura. Fulano ficou demente. Não. A gente tem que combater o estigma explicando que demência é um termo médico e que tem a ver com essas doenças. É isso que a gente tem que desmistificar hoje. E é um grupo de doenças que afeta fisicamente o encéfalo, fisicamente o cérebro, que atrapalham, fazem a pessoa perder a capacidade de desempenhar suas atividades diárias, tornando o indivíduo incapaz para essas atividades de vida diária. E quase sempre as demências são incuráveis, mas elas são tratáveis. E isso é extremamente importante e como a gente vai ver hoje. E por que isso tem a ver com todos nós? Por que a doença de Alzheimer é tão importante? Porque, primeiro, é uma doença que está se alastrando com uma velocidade muito rápida. E isso provoca um drama muito grande para o indivíduo que está doente, para sua família, para os seus amigos. Isso tem um impacto na sociedade. Isso não é mais um fenômeno isolado, é um fenômeno de toda uma sociedade, que inclusive inclui custos muito caros para famílias, para os sistemas de governo, enfim, para diversos atores sociais. E como é que a gente cuida disso? Como é que a gente trata isso, né? A gente vai ver que tem uma dificuldade muito grande em relação a alguns aspectos. Como que a gente previne demência? Sim, tem como prevenir. Demências são uma epidemia mundial e urgente. Vejam esse dado aqui, olha, alguns slides vocês vão ver que estão em inglês, eu peço desculpa, mas é porque eles são retirados de relatórios, e eu vou explicando aqui para vocês. A Alzheimer's Disease International é uma grande entidade que trata de demência no mundo, e esse relatório de 2018 mostrava aqui, em 2018, 50 milhões de casos de demência no mundo, e esse número vai mais do que triplicar
em 30 anos. E o que esse gráfico não mostra, esse infográfico não mostra, é que ela duplicou nos últimos 20. Então, ela duplicou nos últimos 20, vai triplicar nos próximos 30. Hoje nós temos um caso de demência acontecendo no mundo a cada 3 segundos. E o número de casos só aumenta, só aumenta. No Brasil, e esse dado aqui já é quase 8%, é 7,9%, 7,9% no Brasil em 2020, 2010, 7%, hoje já 7,9%. 7,9% dos idosos devem ter demência. Agora, esse gráfico, que é um gráfico desses relatórios da Alzheimer's Disease International, veja que a primeira linha de baixo aqui era a projeção feita para o ano 2000. Então, lá no ano 2000, a gente achava que quando a gente chegasse em 2050, a gente ia ter 115 milhões de casos de demência no mundo. Quando chegou em 2010, a projeção já foi colocada para 135 milhões de casos. E no relatório de 2018, 152 milhões de casos. Ou seja, o sarrafo está sempre sendo puxado para cima. E isso, como a gente pode ver aqui no gráfico na parte cor-de-rosa, o maior número de casos vão ser justamente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Esse outro relatório da Alzheimer's Association, que é a associação americana, é um relatório de 2018 chamado Factors and Figures. Demência já é a 6ª causa de morte nos Estados Unidos. Era a 80ª alguma coisa 20 anos atrás, hoje é a 6ª. De cada 3 pessoas que morrem idosas, uma tem demência. E demência mata mais do que todos os casos de câncer de próstata e mama somados. Isso quer dizer que tudo que a gente faz no Outubro Rosa e tudo que a gente faz no Novembro Azul, a mortalidade desses casos ainda é menor do que a quantidade de pessoas que morrem com demência. E enquanto o número de casos de doença de morte por o infarto o infarto do coração ainda é a principal causa de morte no mundo. Mas embora ele venha caindo nos últimos anos, embora ele tenha caído 11%, por exemplo, entre 2000 e 2015, nesse mesmo período, o número de casos de morte por demência aumentou 123%. Isso mostrando como a doença está ganhando terreno. Agora vejam este cenário no relatório deste ano do Factors and Figures, que saiu em abril. 82% dos médicos generalistas nos Estados Unidos entendem que estão na linha de frente para cuidar de pessoas com demência. Entretanto, eles dizem o seguinte, se você olhar aqui e somar, olha, mais de metade deles diz que recebe perguntas sobre como cuidar de pessoas com Alzheimer e outra demência, ou todo dia ou quase todo dia. E, curiosamente, mais de 50% deles diz que não se sente preparado para cuidar de demência e, pior ainda, mais de 50% também diz que não sente, que não tem para onde referenciar esse paciente, mostrando o despreparo dos profissionais de saúde para isso, e nós vamos ver esse dado de outra forma. Uma outra maneira importante da gente dizer é que os custos da demência são crescentes. E vejam esse dado que é importante do relatório de 2018. Em 2018, demência custou no mundo $1 trilhão. Como é que fizeram essa conta? Pegaram os custos diretos de remédio, de tratamento, mas a hora do cuidador também, e precificaram pelo salário mínimo local. Lógico que o salário mínimo, a hora de trabalho na Europa, é muito mais cara do que a hora de trabalho em Bangladesh ou na África, mas eles fizeram um cálculo global. São modelos matemáticos de cálculos de economia da saúde. Bom, $1 trilhão é muito dinheiro, eu nem sei quanto é, então eu trouxe uma comparação para vocês. $1 trilhão é como se demência em 2018 fosse o equivalente aos 3 maiores bancos existentes, né? Um banco chinês e 2 americanos, ou as 5 maiores farmacêuticas, ou as 3 maiores petroleiras. Ou equivale a dizer que se demência fosse um PIB de uma economia, em 2018, ele seria a 15ª economia mundial, o tamanho da Holanda e da Turquia. E esse custo vai aumentar para $2 trilhões em 2030, o que significa dizer que em dinheiro absoluto, de 2018, seria equivalente a ser a 7ª economia mundial. Ou seja, é um tamanho enorme de dinheiro e de impacto na economia, na saúde financeira dos países, e não somente das famílias, mas aqui eu destaco as famílias. Esse estudo da professora Séries, do grupo do professor Nitrini, lá de São Paulo, da USP, mostra
que a demência pode comprometer de uma maneira substancial a renda familiar, até quase 170%. Isso significa dizer que o rico, talvez, ele não tire férias no exterior e tire férias no Brasil, mas o pobre ou vai colocar comida na mesa, ou vai cuidar direito do paciente com demência. E aí a gente vê o retrato da velhice, mais uma vez somado ao retrato da miséria no nosso país. Mas existem iniciativas no mundo para enfrentamento da demência. Essa é uma das que começou em 2013, o presidente Obama assinou o Brain Initiative, que é uma iniciativa para tentar estudar tudo em relação ao cérebro e fazer como se fosse uma nova corrida à lua, o que ele pretendeu na época. Mas isso desembocou numa reunião de pauta para os ministros da saúde da cúpula do G7, onde começaram o enfrentamento da demência de uma maneira mais organizada, desembocando na confecção de planos de enfrentamento da demência pelo mundo. Através do mundo, a gente tem isso capitaneado pela Organização Mundial de Saúde. Mas vejam esse trabalho do Lancet Neurology de 2019, que nos assusta, porque o Brasil, além de ser o país do futebol, também é o país das demências. Vejam aqui, olha, em vermelhinho, o país onde as demências mais rápido vão crescer no mundo é a Turquia. E, em segundo lugar, o Brasil. Isso significa que nós não só vamos ter mais casos, como nós vamos ter muito rápido um crescimento do número de casos. E aí, aqui o mapa, então, do Plano Nacional de Demência. A gente vê quais são os países em vermelho que já têm um plano. O Brasil ainda não está entre eles, embora existam alguns esforços iniciais. Até a Associação Brasileira de Alzheimer tem feito alguns esforços, tem feito comunicações junto a congressistas, se colocado à disposição das autoridades, mas a gente ainda não tem um Plano Nacional de Demência. E, claro, isso aqui não é uma coisa da Brás, tem múltiplos atores, professores universitários referenciados nessa área, sociedade civil organizada, entre elas a Brás é uma das instituições e tantas outras. Enfim, somos muitos que estamos trabalhando com isso. Mas adiante aqui. Vamos falar um pouco da dimensão humana da demência. Veja que a demência tem a capacidade de transformar uma senhora que teve uma vida, foi uma menina que cresceu, virou mocinha, talvez tenha tido seus filhos, teve uma profissão, mas ela se tornou isso, uma pessoa completamente incapaz. Como ela chegou nesse ponto? Isso tem uma dimensão humana. E aqui a gente vê um outro exemplo de uma pessoa, essa é uma foto de um paciente meu muito querido, Henrique Goulart Gonzaga, filho, Bugon, um artista, um jornalista, cartunista, artista plástico. Nesse momento eu estava me entregando uma revista que tinha uma reportagem sobre a vida dele. Essa foto, necessariamente, ela está autorizada para a família ser usada, inclusive, da forma como ela está. E ele se relacionar comigo e a gente conversava, mesmo com doença de Alzheimer. E aqui, não muito tempo depois, muito prejudicado, já sem reconhecer quase todas as pessoas que o cercam, quase com exceção de uma esposa extremamente amorosa e zelosa por ele. O que esse homem, com a estatura que ele tem, de intelectualidade, de sensibilidade, no que ele se tornou? É isso que a demência, a gente precisa pensar sobre ela e sentir sobre ela para empatizar. A doença demencial é uma doença democrática. A gente vê a Rita Hayworth aqui, uma atriz antiga, talvez muitos não conheçam. O presidente Reagan, que teve doença de Alzheimer, que embora tenha sido publicizado o diagnóstico dele já em 93, ele deixou a presidência em 89, há indícios muito claros de que ele já tinha doença de Alzheimer sendo presidente dos Estados Unidos, pelo menos no último ano do seu segundo mandato, e continuou sendo presidente dos Estados Unidos. O que mostra que no começo a doença não é altamente incapacitante, ela é sorrateira e vai incapacitando aos poucos. E outras pessoas, como Charles Bronson, Winston Churchill e o Maguila, que teve encefalopatia traumática crônica, ou a demência pugilística, antigamente chamada, que hoje também está bastante prejudicada. Mas é muito importante a gente pensar um pouco em relação a que atitudes as pessoas têm em relação às demências. Vejam esse estudo capitaneado, e é o relatório do ano passado, da Alzheimer's Disease International. Foi feita uma pesquisa onde mais de quase 70 mil pessoas responderam em 155 países. Nós tivemos uma pesquisa para falar a respeito das atitudes que as pessoas têm sobre a demência. E mostra que, por exemplo, de cada 4 pessoas, uma acha que não tem nada que possa ser feito para prevenir demência.
Vejam esses dados. 2 de cada 3 pessoas acham que isso é envelhecimento normal. E o que é pior, quase a mesma proporção, 62% dos profissionais de saúde também acham isso, que demência é parte normal do envelhecimento. Ora, se a gente nem sabe direito o que é anormal, como é que a gente vai combater? Portanto, demências são um desafio enorme, porque são uma doença de ocorrência universal, em todas as classes sociais, em todos os países do mundo. O crescimento da incidência e da prevalência também é vertiginoso. Tem um impacto enorme sobre as famílias e as sociedades. A gente tem um desconhecimento colossal em relação à doença. Existe um estigma muito grande, é um assunto tabu ainda de falar a respeito de demência em muitos lugares, e as políticas públicas ainda são praticamente inexistentes. No Brasil são extremamente incipientes, para a gente não ser pessimista e dizer, mas na verdade elas não existem de fato, são muito poucas. Mas vamos falar um pouco de como acontece. Talvez você que veio assistir essa palestra hoje queira saber o que está acontecendo lá no cérebro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, as demências, todas elas, a demência de Alzheimer, a demência vascular, a de corpos de Levy, a frontotemporal, a hidrocefalia de pressão normal, a demência mista, todas elas são doenças que vão destruir progressivamente o cérebro, são doenças físicas do cérebro e que vão causar uma falha das sinapses, que são as conexões entre as células neuronais, os neurônios, vão fazer com que os circuitos cerebrais funcionem mal e vão fazer com que esses neurônios morram. E, por causa disso, as funções cerebrais vão sendo gradativamente perdidas. Em primeiro, as funções ditas funções corticais superiores. E eu vou mostrar para vocês um pouco disso. Mas demência é uma família de doença, como eu disse. Alzheimer é a mais comum delas, respondendo por aproximadamente metade dos casos. Seguida, em segundo lugar, pela demência vascular, na qual a destruição do cérebro é causada por vários mecanismos de má circulação cerebral. Ou um grande derrame cerebral, um acidente vascular, ou vários pequenos, ou um que seja chamado de infarto estratégico, que acontece num lugar estratégico. A mista é a junção de Alzheimer mais Levy, mais vascular, por exemplo. A gente tem também a doença de corpos de Levy, que tem sintomas de Parkinson, mas é uma doença demencial. Existe também a demência da doença de Parkinson, em casos mais avançados, frontotemporais, demência alcoólica, são várias, mas as principais estão listadas aqui. E aí, vamos falar um pouco de doença de Alzheimer, que é a mais comum e a que as pessoas geralmente perguntam mais sobre ela. Essa imagem mostra o Dr. Alois Alzheimer, que a gente em português fala Alzheimer mesmo. Ele foi um psiquiatra e neuropatologista alemão do começo do século XX, que em Frankfurt recebeu, num hospital psiquiátrico onde ele trabalhava, essa senhora, chamada Auguste Dater. Ela tinha 51 anos e tinha um caso estranho de delírios, alucinações e uma estranha perda de memória recente, em 1901. E ele acompanha a Auguste, mas depois ele se muda para Munique, onde ele assume um cargo numa universidade. Mas quando Auguste morre, um professor manda para ele, em 1906, o cérebro dela, e então ele a estuda no microscópio, faz uma coloração diferenciada, encontra lá uma coisa chamada de corpúsculos argentofílicos e descreve os emaranhados neurofibrilares que até hoje são a base da doença. Ele vai então para a Universidade de Tübingen, que é uma cidade universitária, apresenta os seus resultados numa conferência de especialistas e ninguém dá a menor bola para o Dr. Alzheimer. Isso passa em branco e ele morre logo em seguida. Mas o professor Kraepelin, em 1915, vendo aquilo, dá o nome de doença de Alzheimer, porque foi quem a descreveu pela primeira vez com essa qualidade. Mas como ela acontece no cérebro? Alguém vai perguntar para mim, qual é a causa da doença de Alzheimer? A causa desconhecida. Exatamente por que ela acontece, a gente não sabe. A gente sabe muito de como ela acontece. E é isso que eu vou mostrar. A teoria mais aceita é a teoria da cascata amiloide, na qual existe uma proteína beta-amiloide, ou peptídeo beta-amiloide, é uma proteína que ela sofre um defeito na sua fabricação. Você imagina como se fosse uma linha de montagem, e aí, como se fosse, por exemplo, um origami dobrando um papel, mas aí isso é feito de uma forma incorreta, e o resultado disso é um produto que é ao mesmo tempo pegajoso e afiado, e que se deposita entre os neurônios, que são as tais das placas neuríticas. E um outro mecanismo que acontece dentro da célula é que o microtúbulo, que é uma organela que organiza o transporte de substâncias dentro da célula, que é formado pela proteína TAU,
ele se desorganiza e forma os emaranhados ou enovelados neurofibrilares. Isso também provoca a morte do neurônio. Esses são os dois mecanismos principais. Ilustrando aqui, você tem os oligômeros da proteína beta-amiloide, né? Eles vão causar problemas na sinapse, que é a ligação de uma célula com a outra. Eles vão depositar entre as células as placas amiloides e eles vão, dentro da célula, a proteína tal, formar os emaranhados neurofibrilares com a destruição do neurônio. Mas uma coisa que é importante saber é que essas alterações lá, bioquímicas que estão acontecendo, elas começaram 15 a 20 anos antes do primeiro sintoma de demência na doença de Alzheimer. E aí elas vão provocando gradativamente a disfunção das sinapses, que são as junções dos neurônios, dos circuitos, a morte dos neurônios, mas só lá na frente aqui vai dar o murchamento do tecido cerebral, a atrofia do cérebro. E aí eu mostro para vocês, desculpem de novo o slide em inglês, mas aqui, olha, em azul escuro, a gente tem aqui, olha, doença de Alzheimer leve, moderada e grave. Mas antes disso, houve uma fase de muitos anos aqui, ó, onde os fenômenos já estavam acontecendo no cérebro, mas não tinha sintoma nenhum. E aí começam alguns sintomas, onde tem alguns sintomas, mas ainda não afetou a função do indivíduo. E aí a gente vê aqui, olha, desse lado aqui, um cérebro normal, e desse lado, um cérebro com doença de Alzheimer. Note aqui o hipocampo, onde eu destaquei em vermelho, aqui uma parte gordinha, bem nutrida, né, bonitinha, e aqui uma atrofia. Né? Dá para ver claramente, esse buraco é porque tem uma perda da substância que atrofiou, murchou. O cérebro, vejam aqui, ó, como aqui ele tem mais substância e aqui tem menos. Então, qual é o resultado da demência? O resultado é que a pessoa vai perdendo todas as capacidades e ela vai progressivamente perdendo as suas capacidades. Ela vai desaprendendo tudo o que ela sabe. O que é desaprender o que ela sabe? Ela desaprende a lembrar de compromisso. Não é exatamente nessa ordem que eu estou colocando aqui que as coisas vão acontecer. E não é tudo de uma vez, vai acontecendo aos poucos, mas as pessoas vão desaprendendo. Elas vão perdendo as suas capacidades de lembrar compromisso, de tomar medicação corretamente, de encontrar os seus pertences dentro de casa, sair sozinho e achar o caminho de volta para casa, usar eletrodomésticos e smartphone, dirigir automóvel com segurança, escolher roupas adequadamente, entender e discutir um programa de TV, saber o dia do mês, o dia do ano que a pessoa está, ter discernimento para decisões do cotidiano, decisões simples do cotidiano, resolver, por exemplo, coisas de banco, coisas de cartório, coisas simples de cotidiano. Tomar banho e fazer higiene pessoal. E quando cruza essa linha vermelha, é porque também começa a cometer as atividades básicas da vida diária. A pessoa tem dificuldade de usar sanitário, controlar a própria continência, se vestir, andar, comer e até mesmo de engolir nas fases mais tardias. É uma perda progressiva da função. Essa é a diferença que vai ter entre um idoso autônomo e independente e uma idosa frágil e dependente, que é o modelo da senilidade que a gente conhece. E quais são as fases da demência? Como eu disse agora há pouco, leve, moderada e grave. Mas para a gente classificar isso, a gente avalia 3 dimensões: a cognição, o comportamento e a funcionalidade. A cognição é aquilo que as pessoas acostumaram chamar de memória, mas não é só memória. Também tem a ver com linguagem, capacidade de atenção e outras que nós já vamos ver. Comportamento são todas as outras alterações comportamentais que são listadas na psicopatologia. Nós também já vamos ver. E a funcionalidade são aquelas coisas que eu acabei de mostrar, que são a habilidade de desempenhar tarefas, atividades da vida diária. E aí, como eu disse, a doença tem a fase inicial, a moderada, a avançada e a terminal. Mas quando a gente suspeita que uma pessoa tem doença de Alzheimer ou uma outra demência, tem algumas coisas muito importantes, e aqui você que veio, que teve aquele esquecimento, que deixou a chave em algum lugar, que já está achando que é Alzheimer, calma. Observe essas 4 coisas que eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, as alterações têm que ser persistentes. Não é uma coisa esporádica. Elas se instalaram de memória, linguagem, orientação. São alterações persistentes, corriqueiras. Segundo, a pessoa não tinha aquilo antes. Ela passou a ser daquela maneira. Terceiro, atrapalham as atividades da vida diária. E quarto, vão piorando progressivamente. Quando tem esses 4 elementos, não é que é demência, não, necessariamente, mas é aí que a gente tem que suspeitar e levar para uma avaliação especializada. Persistente, que a pessoa não tinha, que atrapalha as atividades da vida diária e que tem uma piora progressiva.
Mas como que a gente diagnostica a demência? E aqui é muito importante. Você acha que é uma ressonância magnética? Não. O diagnóstico é clínico apoiado por testes e exames. O que é diagnóstico clínico? É a narrativa do fenômeno. É a entrevista do médico que colhe a narrativa do fenômeno. Quando tal sintoma começou, como que ele evoluiu, como que aconteceu, quais são os fatos que chamaram a atenção. E aí, apoiado por testes. Vamos ver, então, primeiro alguns sintomas que são mais comuns. Primeiro, lapso de memória recente. Ah, doutor, mas a memória tardia dele está ótima, ele lembra detalhes da infância, mas não lembra o que acabou de comer. Não lembra do compromisso, não lembra de guardar as coisas dentro de casa, esquece de pagar a conta, ele nunca esqueceu. Esquece que tomou remédio, toma dobrado, né? Mas também podem haver para a memória distorções. A pessoa confunde as histórias e ela não era assim antes. Outros sintomas de linguagem, a pessoa tem dificuldade de se expressar, principalmente dificuldade de achar a palavra. Ela olha assim e fala, sabe aquilo que usa? E aponta o relógio, mas não fala a palavra relógio, não fala a palavra caneta, ela faz o gesto para escrever, mas a palavra não sai, é a anomia. E também a incapacidade, a dificuldade de entender. Você fala alho, a pessoa entende bugalho. Alterações de linguagem, portanto. Dificuldade de manter o foco, de manter a atenção, de prestar atenção, de desenvolver um raciocínio. Uma muito importante, capacidade de julgamento, entender semelhanças e diferenças, ter uma avaliação crítica sobre as coisas, ter discernimento para as decisões do cotidiano. Ah, mas a pessoa sempre foi assim. Então é diferente, mas se a pessoa está diferente do que ela sempre foi, aí a gente valoriza. Como que a gente reconhece os sintomas mais comuns ainda? Outros sinais iniciais. Sintomas comportamentais, como sintomas ansiosos e sintomas depressivos, irritabilidade, apatia, alterações do sono, e às vezes acontecem outras alterações, como alterações de equilíbrio, alterações de marcha, tremores e outros, alterações motoras, né, digamos. Em algumas demências pode acontecer também, já na fase inicial, uma mudança de personalidade, que a gente pode traduzir de uma forma muito simples como o jeito de ser de uma determinada pessoa. Além da narrativa dos fenômenos, como eu disse, a gente também vai fazer exames de imagem. E hoje é muito desejável que a gente faça uma ressonância magnética e, em alguns casos selecionados, a tomografia por emissão de pósitrons, o PET, com fluorodestilglicose, o PET-FDG. A gente também vai fazer um teste neuropsicológico, seja o teste que a gente faz no consultório, que é uma bateria de rastreio, um teste simplificado, né? Ou testes mais sofisticados que a gente vai pedir para uma pessoa, uma neuropsicóloga, fazer. Ela vai levar várias sessões com o paciente e aplicar diversos testes. Esse que eu trouxe para vocês é o MoCA, é o Montreal Cognitive Assessment. É um teste que está sendo cada vez mais usado no Brasil, foi validado para a versão brasileira pelo grupo do professor Paulo Bertolucci, lá da Escola Paulista de Medicina, e eu tenho a grata honra de que quem validou esse teste foi a Ana Luísa Rosas, uma das nossas pérolas da Associação Brasileira de Alzheimer, lá de São Paulo. É a tese de mestrado dela. Outros exames que a gente usa, em alguns casos selecionados, a gente colhe líquor, né, o líquido da espinha, e vê a dosagem de tal, fosfotal e beta-42. E também o PET com marcadores de beta-amiloide de proteína tal, que no Brasil não estão disponíveis, a não ser em alguns casos para pesquisa. Existe aí uma coisa que vocês devem ter visto, foi notícia do Fantástico agora em julho, por ocasião de um congresso, né, o AIC, que é o maior congresso mundial de doença de Alzheimer, e que foi matéria em vários veículos de comunicação, inclusive o Jornal Nacional, em que mostrava o seguinte: quando a gente puder pegar do sangue uma substância que mostre que a pessoa tem alterações que estão acontecendo lá no cérebro relacionadas à doença de Alzheimer. Então, é um estudo que mostrou, que teve grande repercussão, de um exame que está sendo desenvolvido para isso, mas é um estudo preliminar, e para ele estar disponível ali na esquina, no laboratório onde você colhe o seu exame de sangue em geral, ainda deve demorar em torno de uns 5 anos para a gente ter isso, não menos do que 3. Vamos falar um pouco, então, em relação a tratamento. Desculpem. A tratamento. Bom, demência não tem cura, mas isso é completamente de dizer que não tem tratamento, porque tem sim tratamento, e o tratamento melhora a qualidade de vida. Quais são os objetivos do tratamento? O primeiro é combater o estigma, porque se você não combate o estigma, você não consegue tratar de fato. Tudo é assunto tabu, não pode ser falado, não pode ser tratado. A gente tem que combater o estigma falando, conversando sobre demência e esclarecendo. Um outro fundamento do tratamento é diagnosticar mais cedo possível para poder tratar mais cedo possível. Por quê? Os melhores resultados são quanto mais cedo a gente diagnosticar.
E ao invés da gente ficar simplesmente dando peso naquilo que a pessoa perdeu, o que ela não é, vamos afirmar a vida. Porque até que a pessoa morra, existe vida. E por mais que uma pessoa tenha demência, tem muita coisa positiva e muita coisa boa que ela ainda pode viver. E eu vou mostrar para vocês que isso não é jogo do contente de Poliana Moça. Isso é uma atitude importante para tratar paciente com demência. Bom, a gente tem como objetivo proporcionar a melhor qualidade de vida, tanto do paciente, mas de quem está em volta. É muito importante sempre olhar quem está em volta, né? E eu diria para vocês que o tratamento farmacológico, os remédios, são 40% do tratamento. E os outros 60%, o que são? São todas as outras coisas que são muito importantes fazer. A gente fazer suporte, acolhimento, uma estimulação e reabilitação cognitiva, inclusão social, atividade física, educar o paciente, a família e o cuidador, a parte nutricional, atendimento psicológico, atenção farmacêutica, enfim, coisas, atendimento, uma visão de intervenção fonológica, fisioterápica, enfim, são diversos aspectos que requerem uma visão interdisciplinar, que requer uma conjunção de saberes. É muito mais do que só profissionais reunidos, é uma conjunção de olhares e saberes, não é? E aqui entra todo mundo, não é só profissional de saúde. Eu trago esse ótimo exemplo para vocês, de exemplo de conjunção de saberes. Esse é o relatório desse ano da Alzheimer's Disease International, que foi publicado há pouco mais de uma semana, e ele mostra qual é o grande mote desse ano: desenvolver edifícios, edificações adequadas para pessoas com demência. Ora, é um conhecimento enorme da área de arquitetura, engenharia, design, tem um monte de coisa importante aqui em relação a como as pessoas podem viver melhor. E isso tem tudo a ver com promover qualidade de vida em demência. Não por acaso, a Alzheimer's Disease International deu o peso que esse assunto deve ter para o mundo. Mas vamos então falar um pouquinho de tratamento medicamentoso, que é o que muitas pessoas querem saber. Tem um tratamento específico, que são remédios que funcionam para a acetilcolina e para o GABA. Porque os neurônios que morrem primeiro são os neurônios mediados por acetilcolina e depois pelo GABA, né, que é um outro neurotransmissor. A gente tem remédios que vão aumentar a quantidade de funcionamento, a performance dos neurônios com acetilcolina. A rivastigmina, a galantamina e o donepezil. A rivastigmina, a galantamina é cápsula, o donepezil é comprimido, e a rivastigmina existe na forma de cápsula ou de um adesivo que vai na pele. Entre eles não tem uma diferença tão importante, dizer um é ótimo e o outro é ruim. Tem nuances entre eles. E o GABA é para as fases mais avançadas da demência. Só que a gente também vai usar, além daqueles remédios chamados específicos, remédios para o comportamento, que são quase todos os remédios que a gente usa na psiquiatria, para controle antidepressivo. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Para comportamento: antidepressivo, estabilizador do humor, antipsicótico tranquilizante, estimulante e muitos outros. E aí, para cada situação, para cada alteração comportamental, há um esquema melhor ou pior, mais adequado para a gente fazer. E antes que vocês me perguntem, eu vou mostrar aqui alguns sintomas comportamentais. É preciso lembrar que a gente tem que tratar não só a memória, tem que tratar comportamento. Olha isso aqui. Esse slide é um pouquinho mais técnico, é um trabalho do professor Liquetsos de 2000, mas vejam isso aqui. Para a gente decodificar, olha, a primeira coluna aqui, ó, demência inicial, a segunda, demência moderada, e a terceira, demência avançada. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, prevalência de depressão. Olha, 23% na fase inicial, 33% praticamente na fase intermediária e 19% na fase tardia. Poxa, se eu não tratar a depressão nesses pacientes, eles vão ter sintomas depressivos, né? A apatia também é uma coisa grande. Olha aqui, isso aqui, por exemplo, olha, nas fases mais tardias, olha aqui, ó, delírio. Delírio é uma alteração do pensamento psicopatológica, é uma crença inabalável que a pessoa está sendo roubada, traída, envenenada, de que tem insetos infestando embaixo da sua pele. Para nós, quando a gente ouve isso, pode até parecer engraçado para quem não conhece, mas para o paciente aquilo é uma realidade, aquilo é o mundo dele. Isso precisa ser tratado e precisa de remédio. E quando a gente trata isso, a pessoa vive muito melhor e quem está em volta também. Então, são muitos: irritabilidade, agressividade, ansiedade. Todas essas coisas merecem que o médico inventarie, pesquise, não espere só a família reclamar, a gente pergunte por essas coisas e trate adequadamente. Mas os medicamentos, aqueles antidemenciais, né,
os específicos, eles não têm o poder de estacionar a doença, infelizmente não tem, e nem de reverter aquilo que já perdeu. Mas eles melhoram muito a qualidade de vida e eles têm a capacidade de lentificar um pouquinho, de deixar a doença um pouco mais lenta. E aí a melhora dos sintomas cognitivos, do comportamento, de todo esse conjunto, faz com que a função do indivíduo também melhore, né? E a vida de quem está em volta melhore. E alguém vai me perguntar, e os derivados da maconha, da cannabis, né? Vamos lá. Primeiro, a cannabis, ela tem sido crescentemente usada, a cannabis medicinal e tudo, e tem muitas coisas para enxaqueca, para várias coisas. Na neurologia, na neuropsiquiatria, ela tem uma função já bem consagrada, que são os casos de epilepsia grave e refratária, principalmente em crianças. Agora, os trabalhos para a doença demencial ainda são poucos, então colocam essa substância no quadro das substâncias experimentais. E aí nós temos que pensar o seguinte, por que experimental? Porque a gente não tem substância científica ainda para perceber quanto ela realmente funciona. O que a gente sabe ela pode funcionar para casos de alterações comportamentais refratárias, principalmente agitação e agressividade. Parece que ela é boa nisso. Mas refratário significa dizer que você tentou com vários remédios e não funcionou. E aí você vai tentar a cannabis. Pode ser que ela funcione nesses casos, mas pode ser que ela até piore também, como existem relatos. Agora, para melhorar a memória, melhorar a performance cognitiva, isso ela realmente não tem trabalho que mostre que ela funcione em humanos. Então, basicamente, ela tem uma função secundária e não deve ser usada como primeira escolha de tratamento, e é experimental. Portanto, a gente não sabe exatamente a dose exata que usa, ainda é tudo muito controverso. E, além de a gente não saber se ela faz bem, existem relatos também de casos onde ela fez mal. Então, é preciso ter muito cuidado no uso da cannabis mesmo nas doenças demenciais. Ah, mas o senhor prescreveria? Dependendo do caso, sim, prescreveria sim, mas é preciso uma série de cuidados. Só que aí vamos falar um pouquinho sobre perspectivas de novos remédios e de cura. Nós ainda estamos, infelizmente, um pouquinho longe da cura de uma coisa um pouco mais efetiva. Vejam que em 2019, esse artigo falou que 2019, na verdade, esse artigo é do começo desse ano, e ele diz assim, 2019 foi um ano da esperança que a gente teria uma cura. Mas, infelizmente, os remédios que a gente tinha uma expectativa em relação a eles não aconteceram. Veja uma coisa, os remédios que eu mostrei para vocês, eles não conseguem estacionar a evolução da doença. Agora, imagine que você consiga uma medicação que ele não deixe a doença avançar. Ou, se a doença fosse se avançar, instalar aos 60 anos, ele faria com que a doença se instalasse só lá pelos 70, 75. Você ganhou muitos anos da pessoa livre de doença. É um bom negócio. Ou que, quando a pessoa tem a doença, ele bota o pé no freio tão forte que a doença vai tão devagar que a pessoa vai morrer de outra coisa. Foi o que aconteceu com a AIDS. As pessoas morriam em 18 meses, passaram a morrer em 35 anos. A AIDS teve essa mudança drástica com a evolução de novos remédios. Então, já há mais de 2 décadas, o que se tenta são remédios que modifiquem o curso da doença. Mas, infelizmente, isso ainda não foi muito bem. Os resultados são muito ruins. Veja esse levantamento aqui de 2002 a 2012. Nós tivemos 412 ensaios clínicos, que são pesquisas com humanos. 244 eram de fase 3, que significa dizer que quando uma fase 3 é concluída com sucesso, o remédio pode ser comercializado. E aí, esse fracasso foi tão retumbante que todos esses remédios falharam, que começou a pensar, será que a teoria da cascata amiloide, aquela que eu mostrei lá, será que está certo? Será que ela realmente tem a ver com a doença? E aí, continuamos pensando. Em 2017, nós tivemos o solanezumab, que não conseguiu mostrar, tinha uma expectativa. Em 2019, o crenezumab. E aí a grande expectativa era o aducanezumab. O aducanezumab foi um remédio que em 2016 foi capa da Nature, porque o estudo de fase 2 dele mostrou resultados muito animadores. E na época, os grandes especialistas, eu ouvi alguns falando, dizendo, nossa, esse remédio realmente ele promete, vamos ver a fase 3 dele. Mas, infelizmente, e aí nós esperávamos no ano passado, no Congresso Mundial, no AAIC, que ele fosse apresentado os resultados finais dele, não é? Em julho de 2019. E aí ele ganhou o troféu Cavalo de Pau 2019. Por quê? Porque no Congresso os pesquisadores se apresentaram e disseram, olha, o remédio não funcionou, infelizmente ele não serve, o estudo foi mal sucedido,
E apesar de e é um congresso que tem muitos cientistas e foram muito perguntados e realmente o remédio não funcionou. E foi uma decepção muito grande, porque a comunidade científica esperava com grande expectativa isso. Só que poucos meses depois, a indústria que está fazendo a pesquisa disse, olha, na verdade a gente começou a ver outros dados e talvez não seja bem assim. Talvez a gente tenha se precipitado, talvez ele funcione sim. Por isso o cavalo de pau, a brincadeira. Porque soou muito estranho para a comunidade científica você chegar no maior congresso depois de ter investido milhões de dólares e dizer, olha, o remédio não funciona. 4 meses depois você dizer que ele funciona? Onde é que está o erro ali? Você então não prestou atenção? Como assim? Ficou esquisito. E aí nós esperamos, então, num congresso no final do ano, eles apresentaram alguns dados parciais, e a notícia é que em agosto agora eles requereram para o FDA, o órgão regulatório americano, o registro para comercialização. E o FDA está analisando isso para as próximas semanas. Quem sabe a gente vai ter um remédio. Agora, mesmo que o FDA aprove, eles vão ter que explicar na comunidade científica se realmente o remédio funciona. Vai ter que ter um convencimento, porque essa história ficou um pouco estranha, vamos dizer assim. Tomara, né? Quem sabe a gente vai ter um remédio desses que vai diminuir. Agora, é muito importante lembrar, para aquelas pessoas que já são doentes, com o cérebro já destruído, o remédio não vai restaurar. Ele só vai pegar as pessoas que estão em fase ultra inicial e lentificar a evolução da doença. E aqui vocês veem um mapa de 2020, o pipeline feito pelo Cummings, que ele publica todo ano isso. Você tem uma quantidade enorme de remédios em desenvolvimento. Hoje a gente tem 121 remédios novos, remédios em desenvolvimento em 136 ensaios clínicos, dos quais 29 estão em fase 3 e 65 em fase 2. Então, tem realmente bastante, vamos dizer assim, tem bastante pãozinho no forno para a gente esperar alguma coisa aí. Mas, por enquanto, ainda que esses remédios hoje estivessem disponíveis, além do custo, que deve ser muito elevado, a gente tem que lembrar que os fatores de risco para desenvolver demência vêm vindo aí numa inércia ao longo das últimas décadas. Então, a gente ainda tem, nos próximos alguns anos, cuidar e prevenir. Saber cuidar das pessoas que têm demência e saber prevenir. E aqui é que entra uma pergunta muito importante. Quando alguém precisa ser cuidado, quem é que cuida, quando cuida, como cuida, por que cuida, como é a motivação e como paga a conta. Quem financia, né? E a gente tem que lembrar da figura excepcional do cuidador e cuidar de quem cuida. O cuidador é alguém que sente falta de conhecimento, ele tem uma exaustão física e mental e emocional, ele é vítima de desavenças familiares frequentes, de não ser compreendido pelas pessoas, ele se sente sem apoio efetivo e ele tem uma sensação frequentemente de impotência muito grande diante da doença. E é por isso que é extremamente importante a importância que nós vemos dos grupos de apoio e das redes de apoio que as pessoas formam. A Brasa existe fundamentalmente, nasceu disso, né, para isso. Uma associação que tem a ver com profissionais, cuidadores e familiares para esse apoio mútuo e para muitas outras coisas também que nós fazemos hoje. E aí aqui uma pesquisa do New England, né, mostrando que reuniões com famílias realmente melhoram os resultados clínicos, seja no ambiente de grupo ou seja no ambiente clínico. Esse é a figura, para mim, do cuidador. É alguém que está sozinho na maior parte do tempo. E a gente tem sempre que lembrar de que é uma pessoa que a gente tem que ir até ela. Frequentemente, nem ela mesma sabe tudo o que ela está precisando e o tamanho da aflição que ela está passando. E a gente vê isso nos nossos grupos. Mas, como eu disse para vocês, o tratamento também é prevenir. E vamos, então, falar um pouco de prevenção. Prevenir é evitar. E aí nós temos que ter 3 aspectos para a gente prevenir. A primeira é combater o estigma, porque se você não conversa sobre uma coisa, como é que você vai prevenir? Não pode ser assunto tabu. E veja esse dado, que assim, a gente sabe que 2 de cada 3 pessoas acham, naquela pesquisa que eu mostrei, que existe pouco conhecimento sobre demência nos seus países. Por isso a campanha Vamos Conversar sobre Demência. Segundo aspecto, prevenir é evitar. A gente tem que mudar a mentalidade de uma sociedade. Numa sociedade, a política muda relativamente rápido, em alguns anos. A economia muda relativamente rápido. Mas o estamento social que mais demora para mudar, e isso eu aprendi com a minha mãe, que é professora de história, é a mentalidade. Às vezes você precisa que uma geração morra para que a geração seguinte tenha uma outra mentalidade. E nós precisamos mudar essa mentalidade e rápido. E aí eu trago essa citação de Planck, o físico, que disse que quando você muda uma maneira de olhar as coisas,
você já está olhando em direção à mudança. E é isso que eu estou propondo aqui hoje. As doenças demenciais, elas são progressivas, são incapacitantes, são inexoráveis o curso delas, elas são fatais. Quer dizer que eu não posso fazer nada para prevenir? Posso sim. E aí a gente pode ser agente da mudança. E como é que a gente é agente da mudança para prevenir? Conhecendo os fatores de risco em primeiro lugar. Primeiro, tem dois tipos de fator de risco que a gente não tem como mudar. O principal é a idade. Quanto mais velho, maior a chance de ter demência. Ponto. Então, a pessoa só tem chance de ter demência, a maior chance é se ela chegou na idade mais avançada. E a genética, que, graças a Deus, é um fator de risco pequeno, mas existe, mas esse não tem como mudar. A grande novidade é que nós temos 40% dos casos de demência, segundo um estudo recente, poderiam ser evitados se os fatores de risco fossem debelados. Doença cerebrovascular, que é a doença da má circulação do cérebro, os fatores de risco cardiovascular, como as doenças arteriais, como do coração, das artérias da perna, das artérias renais, da aorta, por exemplo, né? O diabetes, o colesterol alto, que é a dislipidemia, a pressão alta, que é a hipertensão arterial, o tabagismo, a obesidade, a síndrome metabólica. Todas essas coisas bem controladas evitam casos de demência. Ah, e o que mais? Estilo de vida, baixa escolaridade, mas é a gente escolarizar as crianças na idade de escolarizar. É o desenvolvimento cerebral na infância. Quando a gente diminui, vocês já vão ver os números disso, quando a gente diminui os fatores de risco de baixa escolaridade, a gente diminui os casos de demência no país. Existem aspectos físicos, mentais, sociais, como o isolamento social, a falta de atividade física, que é o sedentarismo, né? E outras coisas muito importantes, como perda auditiva, abuso de álcool, depressão. Depressão não tratada, muito importante, predispôs sim demência na velhice. Depressão é muito importante de ser tratada por várias razões, pelo quanto ela é incapacitante e por quanto há também de estigma sobre ela, né? É uma vergonha para muitas pessoas ter depressão quando é uma doença plenamente tratável hoje em dia e ela predispõe à demência no futuro. A poluição do ar também entrou agora como recomendação e outras coisas como traumas repetidos na cabeça, falta de vacinação para gripe, a apneia do sono não tratada, medicações que podem dar isso. Tudo isso aqui é fator de risco para a demência que a gente pode combater. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre aqueles fatores de risco que a gente não pode modificar, a genética e a idade. A genética. A gente tem basicamente dois tipos de genética, a genética de risco e a de determinação, de uma forma simples de explicar. Na doença de Alzheimer tardia, que é aquela que começa depois dos 60 anos, quanto mais velha uma pessoa é, menor carga genética ela vai ter. Em geral, se a doença começou depois dos 80 anos, a carga genética é bem pequena mesmo. Agora, existem dois tipos Existem vários genes que predispõem a doença de Alzheimer. Os mais conhecidos são os alelos ApoE4, da apolipoproteína E4. Quem tiver dois alelos ApoE4, a gente tem alelo ApoE2, ApoE3 e ApoE4. Quem tiver dois da 4, que recebe um do pai e um da mãe, vai ter o risco de 20 vezes mais de ter demência. Ou de ter a demência mais cedo. Só que só 2% das populações têm esses dois alelos ApoE4. E a boa notícia também é o seguinte, isso não determina. Você ter risco de ter essa genética, significa que se você tem a genética, você tem mais risco de ter demência, mas não está determinado que vai ter. Depende muito dos seus hábitos também. Ela predispõe, mas não determina. Agora, existe uma outra, que é a demência precoce, a doença familiar, né? Aquela que tem no filme Para Sempre Alice, que em alguns casos de doença demencial de Alzheimer, que começam antes de 60 anos, aí a herança é pesada, é autossômica dominante, com mutação da pressenilina 1 e 2, ou da APP. E esse sim, quem tem o gene, tem 98% a 100% de chance de ter a doença no futuro. E são casos que começam a doença antes dos 60 anos. Existem outras formas também de genética, como a doença frontotemporal familiar, com esses genes que estão aí, enfim, tem vários tipos de genética, mas basicamente na doença de Alzheimer a genética é mais de risco do que de determinação. E em relação à idade, que é o principal fator de risco para a demência. Bom, não é novidade que a população mundial está envelhecendo, quer dizer, a proporção de idosos na população está aumentando muito. E aí a gente sabe que, olha esse dado que interessante. Ora, se quanto mais velho, maior a chance de ter a demência, olha o que está acontecendo aqui. A evolução em 100 anos. Então, você vai pegar aqui os octogenários, as pessoas que têm 80 anos ou mais. E a evolução em 100 anos. Em 1950, a gente tinha 14 milhões de pessoas no mundo que tinham 80 anos ou mais.
E eu vou projetar isso aqui para 2050. Sabe o que vai ter acontecido? A população mundial vai ter multiplicado por 4. A população de idosos com 60 anos ou mais vai ter multiplicado por 10. E a população de octogenários ou mais vai ter multiplicado por 26. É isso que explica por que tem cada vez mais gente com demência, porque o fator de risco mais importante é a idade. Ora, se quanto mais velha uma pessoa é, maior a chance de ter demência, e a gente tem cada vez mais velhos, então a gente tem cada vez mais pessoas com demência. Olha o Brasil, a nossa distribuição aqui. Em 2018, nós temos aqui, olha, 57% da nossa população entre 20 e 59 anos. Jovem, adulto jovem e meia-idade. E só 13% de idosos. Olha o que vai acontecer em 2060. Esse número aqui, ó, ele mais do que duplicou. Então, a gente tem mais velhos aqui. Olha a proporção de... A gente tinha 0,36% de nonagenários ou mais, vai ter 2,23%. Parece pouco, mas não é. Vejam aqui, por exemplo, o que acontece. Olha, aos 60 anos, 2% das pessoas têm demência. Essa prevalência mais ou menos dobra a cada 7 anos, de tal maneira que aproximadamente aos 83 anos, 30% das pessoas têm, aos 90, metade das pessoas têm demência. E vejam que 85% dos casos de idosos, dos casos de demência acontecem em pessoas que têm 75 anos ou mais. E um outro dado interessante, 50 a 65% dos residentes de casa de repouso, 50 a 65% dos residentes de casa de repouso têm doença demencial, mostrando o quanto ela é incapacitante, uma das principais causas de incapacidade. Aqui a gente vê uma coisa interessante, a velocidade desse envelhecimento populacional. Para sair de 7% de idosos e ir para 14% de idosos, a França demorou 130 anos. O Brasil vai demorar 19. E é por isso que a gente tem essa velocidade avassaladora do número de casos de demência. Mas vamos ver alguns fatores, de novo, sobre os fatores de risco modificáveis. Esse é o relatório do Lancet Commissions, publicado em 30 de julho desse ano. É um relatório que fala sobre fatores de risco. Esse diagrama, eu já vou mostrar para vocês ele ampliado, mas essa cobrinha azul aqui, ó, ela mostra a linha da vida. Aqui, então, temos a infância, a meia-idade no meio aqui, né, a meia-idade e a velhice aqui. 40% dos fatores de risco são modificáveis e 60% não são. O zoom. Vejam que se a gente educasse as pessoas, o que significa esse diagrama? Se eu eliminasse determinado fator de risco, quanto por cento dos casos de demência eu teria eliminado da face da Terra? Se eu educar direito às crianças, 7%. É bastante coisa. Surdez é o maior número desse diagrama. Surdez, 8%. E aí você vê pancada na cabeça, que é trauma na cabeça, pressão alta, consumo de álcool, obesidade e as outras coisas, como 5% tabaco, depressão, que eu já falei, isolamento social, falta de atividade física, poluição, diabetes. Aqui tem genética também, né? Aqui no começo. Bom, eu fiz aqui um exemplo para consumo de álcool, só para vocês terem uma ideia do que é o consumo que eles dizem. Vamos olhar aqui a linha de baixo, alto risco, né, que é mais do que 21 unidades. Eu fiz um cálculo baseado no teor alcoólico das bebidas brasileiras. O que é um consumo considerado, vamos à linha verde primeiro, um consumo considerado de baixo risco. Quem bebeu por semana até 6 latinhas de cerveja ou 4 latões de cerveja, que é aquela lata de 473, ou 5 taças de vinho, ou pouco menos de uma garrafa de vinho, ou 5 doses de cachaça. Tá certo? Agora, o que é alto risco? E vejam como isso é comum. Quem bebeu pelo menos 10 latas de cerveja na semana, ou 8 taças de vinho, que dá uma garrafa e meia de vinho. Não é tanta coisa assim para quem gosta de beber. Então, esse é o consumo de risco para desenvolver demência. Consumo semanal. Mas, em vez da gente, os médicos falarem não faça isso, não faça aquilo, vamos focar em mudanças e usar o modelo que a Associação Americana de Cardiologia usou, que é vamos fazer as 7 coisas simples. Desculpem o slide em inglês, mas pare de fumar, controle a pressão arterial, coma melhor, controle seu colesterol, seja fisicamente ativo, diminua o açúcar do seu sangue e perca peso. Você pode fazer isso por você. Mas eu quero falar para vocês, para a gente terminar, uma outra face das demências. Essa é uma foto tirada no Natal de 1972, em São Paulo, e nós vemos aqui 3 senhoras por volta dos seus 60 e poucos anos, essas duas da ponta, e por volta dos seus 70 e poucos anos, a do meio.
Esse bebê ele está sendo segurado pelas suas duas avós. A dona Alcina é a sua avó materna e a dona Odete é a sua avó paterna. A dona Lourdes é a irmã mais nova da dona Alcina, portanto, a tia-avó desse bebê. O que aconteceria é que 7 anos depois, a dona Odete, a avó paterna, teria morrido com demência. Mas ela nunca foi diagnosticada como tal. Pelos relatos das coisas que aconteceram, se percebeu a posteriori que sim, era demência, e ela não se conhecia aquilo naquela época. O que se falou? Ficou gagá, ficou esclerosada, né? Ficou caduca. A dona Alcina morreu 30 anos depois. 30 anos depois. E a dona Lourdes, 32 anos depois. Dona Alcina com demência vascular, dona Lourdes com demência de Alzheimer. E uma das coisas que aconteceu foi que esse neto era muito próximo dessa avó. E ela foi, dos 9 netos que ela tinha, ele era o 8º neto dela e foi o primeiro neto de quem ela esqueceu por causa da doença. E eu me lembro até hoje que foi um golpe muito duro quando a minha avó se esqueceu de mim, porque, afinal de contas, eu já era geriatra, já trabalhava com isso, mas foi um soco no estômago, porque é alguém que a gente ama, que está ali, mas aos poucos não está mais ali. Alguém que me aconselhava, mas que ela não estava mais ali aos poucos. Mas, mesmo assim, ainda tinha muita coisa boa, né, no convívio com ela, como tantos cuidadores também sabem. Mas eu quero dizer para vocês que demência não tem só desgraça, e aí eu faço a minha homenagem nesse ano à minha madrinha, que faleceu no dia 7 de maio desse ano, em decorrência de doença de Alzheimer. A minha madrinha Maria Helena, que a gente chama de tia Nena, essa foto foi tirada no carnaval desse ano, que foi a última vez que eu estive fisicamente com ela. Ela estava numa casa de repouso, depois que o marido dela foi diagnosticado com um tipo de câncer, e numa situação que as filhas se desdobravam para cuidar dela, foi necessário esse recurso e que foi muito bom para ela, ela ficou muito bem cuidada. Mas uma coisa interessante é que o exemplo dela é que, na vida adulta, embora ela fosse uma mulher de coração, uma pessoa muito boa, e era uma pessoa que tinha muitos predicados, nos últimos anos da vida dela era uma pessoa rabugenta, meio mal-humorada, o mau humor dela era uma coisa, às vezes, até um pouco folclórica, né? E o interessante é que a doença de Alzheimer a humanizou. Ela ficou leve, risonha, alegre. E toda vez que eu encontrava com ela, sabendo disso, eu sentava com ela e contava algumas histórias da minha infância que ela sempre gostava de ouvir. E eu contava essa história e 20 minutos depois eu contava de novo. E 20 minutos depois acontecia isso de novo. Então eu aproveitava do fato de que a gente podia se alegrar com as coisas que aconteciam. E essa é a lembrança que eu tenho dela. E essa é a lembrança que eu também tenho da doença de Alzheimer para muitos pacientes. Eu quero terminar vocês dizendo da Associação Brasileira de Alzheimer. A gente tem um trabalho onde o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, aqui no Distrito Federal, são os grupos de apoio, esses espaços de troca. Nós somos acolhidos generosamente pelo SESC, a unidade da 504 da Asa Sul, de Taguatinga Sul, nas nossas reuniões presenciais, que agora não estão acontecendo em relação à pandemia de Covid-19, mas estamos fazendo nossas atividades por meio, aqui o convite habitual, né, que a gente faz, é sempre na primeira terça-feira do mês, mas foi substituído pela nossa roda de conversa online. Que, por ser online, ela naturalmente não tem fronteiras, né? E tem o mesmo link dessa palestra no Zoom. Só que a gente mudou o horário a partir da semana que vem, é sempre na primeira terça-feira do mês, sempre era às 18h30, a partir da semana que vem vai ser às 20 horas. Mas a gente quer também que vocês vejam no Facebook uma coisa, que foi o seguinte: a Aliança Demência Brasil, um grupo que foi formado recentemente, conseguiu fazer, junto com a Alzheimer's Association, uma atividade, um encontro internacional de cuidados, onde tivemos uma palestra do Dr. João Senger, parecida com essa, Dr. João aqui, o Dr. André falando sobre cuidado paliativo, eu e o Fernando Gosoli conversando sobre cuidador, Fernanda Gouveia, a professora Fernanda Gouveia falando as emoções do cuidador, as outras pessoas mediando, participando. E o que é mais importante, todas essas palestras estão disponíveis lá no Facebook ABRAS-DF. Vocês encontram o link para essa palestra que está no Facebook da ABRAS Nacional.
e podem assistir todas essas palestras que depois nós vamos editar e colocar no nosso canal do YouTube. Foi um evento excelente, muito bom mesmo, e tem muito material rico lá para você que é cuidador e familiar, né? E eu quero também dizer para vocês o seguinte, nós vamos ter aqui, ó, esse evento que é o Sarau Virtual de Música, Poesia e Afeto, com cuidadores e familiares convidados, que será no próximo sábado, das 16 às 17h30, neste mesmo link, tá certo? Com cuidadoras, cuidadores e artistas convidados. Então, é isso, pessoal. Esses são os nossos contatos, né? Como eu falei, o Facebook AbrasDF aqui. Aqui em cima o e-mail da nossa regional e o site da Abras Nacional, que também tem bastante material, né? Lembrar vocês que se você é médico, profissional de saúde, principalmente médico, né? O projeto Sinapses está em curso, que é um projeto de treinamento online para médicos generalistas, principalmente da rede pública, médicos que não têm expertise em demência, ele está sendo feito lá, projeto Sinapses, vale a pena conferir lá no site, e esses são os meus contatos pessoais. E agora a gente vai abrir o microfone para a gente poder fazer a nossa discussão. Eu vou pedir para vocês, quem quiser perguntar, é só levantar a mão. Vamos lá. Camila, você está com o seu microfone aberto. Eu acho que nós estamos com o máximo de participantes na sala, 99. Camila, você está me ouvindo? Espera aí, vamos lá. Pronto, Eu vou te mandar um convite, você tem que clicar aí para habilitar o seu microfone. Pronto, Camila. Uhum. Não estou te ouvindo ainda. Não. E agora? Agora sim. Pronto, agora sim. Vamos lá. Ótimo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila Nakata. Eu faço parte da Abras também. Eu participo como membro do Conselho Fiscal. Eu sou fisioterapeuta e hoje eu vim aqui para auxiliar o Otávio a ler as perguntas, os comentários de vocês. Vamos ver aqui, Otávio. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou fechando as câmeras das pessoas para a gente poder ficar só com quem vai. A pessoa que for falar, daí a gente abre a câmera. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, por favor, se manifeste no chat, aí a gente abre. A gente vai mandar para vocês aí a gente mostra para vocês aí manda o Ask to Unmute, aí você abre a sua câmera, tá? E faz a sua fala aí para... Ou então, Camila, faz você a pergunta, né? E eu respondo para as pessoas, acho que fica melhor. Pode ser. Bom, o que eu estou vendo aqui, o pessoal começou só elogiando, vários elogios. A Amanda dizendo que foi emocionante o seu relato, o Everardo dizendo muito boa palestra, a Cecília disse que também adorou e que sempre se emociona com o seu relato. A Cristiane falou que foi uma linda aula, um presente. O Wagner também disse que foi uma excelente palestra, abordagem integral do assunto, e foi mesmo, você conseguiu abordar muita coisa. A Rosa... Foi cumprido. Excelente. Pode abrir seu vídeo aí, que eu convidei você para abrir seu vídeo. Fechei sem querer. Aqui, deixa eu ver mais. A Cecília acho que é uma pergunta, deixa eu ver. Gostaria muito de ouvir um pouco mais sobre DFT. Em outro momento, claro. Quem sabe uma palestra. Pode ser agora mesmo. Vamos lá. As diferenças entre as demências. Vamos lá. A DFT, tudo bem? Posso lá? A DFT é a demência frontotemporal. Na verdade, ela é uma pequena família de doenças, porque a demência frontotemporal não é uma só. A gente tem a variante comportamental da demência frontotemporal,
e tem as variantes temporais. Eu não vou entrar em detalhes, assim, fazer a progressiva primária, demência semântica, tem detalhes. Mas o que acontece é que é o seguinte, são doenças que são muito parecidas com a doença de Alzheimer, mas particularmente a demência, a variante comportamental, a variante frontal, que ela também era chamada antigamente de doença de Pick, ou demência de Pick, P-I-C-K, é uma doença que começa com alteração comportamental. Então, ela começa dando alteração de memória, de linguagem, mas antes ela começa dando alteração de memória, de personalidade. A pessoa muda o jeito de ser. É quando a família chega para você e diz assim, doutor, quem conhece meu pai agora acha que ele é assim, mas quem conhecia ele não o reconhece, ele está outra pessoa. Uma vez, eu tive uma filha de um paciente que o pai, muito dócil, amoroso, fez uma declaração de amor, assim, falando que ela era uma filha querida e tal, e falou palavras muito bonitas e a moça começou a chorar. E aí ela olhou para mim, ela era uma jovem publicitária, assim, toda articulada, descolada, e olhou para mim e disse assim, o senhor acha que eu estou chorando porque meu pai falou essas coisas de mim? Não, eu estou falando isso porque eu não sei quem é esse homem. Meu pai é um homem bravo, truculento, que me tirou com um tapa na cara, dele eu não recebi nenhum beijo, nenhum abraço, eu nunca ouvi uma coisa dessa. O senhor pode me explicar quem é esse homem? Porque eu não sei quem ele é. A doença humanizou aquele homem, ele se tornou uma doçura de pessoa, mas a personalidade era completamente diferente do que tinha sido a personalidade dele antes da doença. E tem casos também que as pessoas se tornam agressivas, desinibidas, né? Ficam, por exemplo, uma das coisas que acontece muito é que a demência frontotemporal faz com que a pessoa perca, às vezes, o freio. Então, são pessoas que nunca tiveram antecedente criminal, cometem infrações de crime, são pessoas que começam a ter desinibição sexual, ficam com um comportamento libidinoso e inadequado em relação aos outros, sem aquele freio social da adequação do contato. Dá para falar muita coisa sobre demência frontotemporal, mas o que eu quero dizer é nunca desista, porque elas têm coisas, elas são demências mais raras, mas elas são igualmente importantes a todas as outras. Porque, em alguns casos, até mais desafiadoras, porque requerem muito o desafio de cuidar. Principalmente nas fases também, eu não comentei tanto, mas nas dificuldades de expressão, né? Que levam ao mutismo de uma maneira muito precoce. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem fez a pergunta. Foi a Cristiane. Otávio, não é pouco frequente que as medicações não controlem a agitação e um pouco da agitação de um paciente com demência. O cannabis tem sido, de fato, uma opção interessante? Você tem tido alguma experiência com isso? Olha, para ser muito franco, é assim. O que a gente vê muito é paciente, assim, eu tive conversando isso com outros colegas também, né, que têm experiência com demência. Na prática, o que a gente vê é que a maioria dos pacientes que estão mal controlados é que eles também estão mal medicados. Na prática, a maioria dos casos que a gente vê de pessoas que chegam ao consultório, que a gente vê, são pacientes que estão com esquemas de tratamento inadequados, que se você fizer um ajuste de tratamento, eles melhoram. É que dá muito trabalho fazer isso. Você tem que ter disponibilidade, conversar muito com a família e tal. E existe uma coisa, vou ser muito franco com esse assunto da cannabis. Esse assunto ele também está um pouco permeado de ideologia. Até no meio médico, tem gente que se comporta da seguinte maneira. Se você fala a favor da cannabis, então você é a favor da liberação da maconha. E se você fala contra, então você é radical porque você não aceita que pode funcionar uma droga milenar que é usada. Quando, na verdade, a gente deveria trazer essa discussão, e deve, para uma questão de verdade técnico-científica. A gente tem que ter uma cabeça aberta de pensar em usar, mas tem que ser em casos selecionados, com critério, porque não é só que não faz bem, mas ela pode fazer mal. A minha experiência é pouquíssima ainda, e a maioria dos médicos tem uma experiência pequena. Quando eu digo a maioria dos médicos que trabalham com demência. Eu não vou me valer de pessoas que são médicos, que fazem um cursinho de final de semana, né, para poder prescrever cannabis para qualquer situação, e aí ela serve para qualquer coisa, para tratar de unha encravada a câncer no fígado. Eu não acredito em soluções assim em medicina. Agora, eu tive o cuidado de conversar com pessoas de gabarito na área de demência. Recentemente, nós tivemos uma professora da USP, a professora Sônia Bruck, dando uma aula disso online aqui no capítulo Distrito Federal
da Associação Brasileira de Neurologia, a convite do professor, do Dr. Carlos Uribe. Foi uma atividade científica excelente, de altíssima qualidade, e ela falou várias coisas a respeito disso. Então, todo mundo que está mexendo com isso na área de demência ainda está tateando. Você tem pessoas que são contra por definição e tem pessoas que têm abertura. Mas antes da gente falar de prescrever a cannabis, a gente deve tentar os métodos convencionais, acredito eu. E lembrando aquilo que eu falei, né? Serve para o que tem um pouco mais de racional, é para usar para transtorno de comportamento refratário. O que tem muito paciente pedindo para a gente, o senhor não quer prescrever para ver se melhora a memória da minha mãe? Para isso eu não vou prescrever mesmo, porque para isso não tem evidência de que funcione, pelo contrário, tem até alguns estudos mostrando que pode piorar. Ou até, desculpe, tem alguns casos que foi visto que pode piorar. Uhum. A Cecília, ela respondeu que muito obrigada pelas explicações. A mãe dela teve o diagnóstico da demência frontotemporal e realmente ela vê que a mãe dela que vou conseguir ser amada e cada dia aprendo uma nova maneira de lidar com ela. Tá aqui, ó. A Beth fez um comentário, ela disse assim, meus 11 irmãos por parte de pai morreram com demência, provavelmente Alzheimer. Fiz o estudo genético da apolipoproteína E e o resultado foi E3, E4. Tem 66 anos e ela tem muito receio. Ela disse que se cuida muito. Você comenta alguma coisa com ela? Pois é, a primeira coisa assim, hoje até há um questionamento bioético se a gente deve ou não fazer esse teste que a senhora fez. Porque veja só, se a senhora não tivesse feito esse teste e me dissesse assim, tem um monte de gente na minha família que teve Alzheimer, eu ia dizer, tá legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um monte de coisa para prevenir com mais intensidade, então vamos fazer uma alimentação legal, um programa de atividade física aeróbica que inclua de 150 a 250 minutos de atividade física aeróbica por semana, quer dizer, caminhada, corrida, natação, aquelas que fazem o coração acelerar. Vamos ter hábitos saudáveis de controlar exemplarmente pressão alta, diabetes, colesterol, diminuir a obesidade, consumo de álcool, tabaco, quer dizer, todas aquelas coisas que eu mostrei. Se tem surdez, tratar. Se tem depressão, tratar. Atacar em todas aquelas frentes. Estimulação cognitiva. Parênteses. Não venha me falar que tocar violino previne, aprender a tocar violino vai prevenir você de Alzheimer se você não controla a pressão alta e o diabetes. Então precisa ter coerência. Tá? Não adianta nada fazer palavra cruzada para estimular o cérebro se você não está fazendo atividade física, se você está bebendo que nem um gambá. Não adianta. Então, fecha parênteses. A gente precisa ver o que realmente é importante. Então, o que eu diria para você, Beth, é o seguinte. Veja só. Se você pode fazer todo esse pacote de coisas por você, porque tem antecedente na família, você pode fazer isso para você tendo o teste ou não tendo o teste. O fato de você ter esse resultado não quer dizer muita coisa na prática. Por quê? Porque com esse resultado você vai ter que se cuidar. Sem esse resultado eu já tinha também. Uma coisa que é boa para você é que é o seguinte, você tem dois alelos, o 3 e o 4. Você não tem dois alelos ε4, que seria a pior situação, aquela que aumenta mais fortemente, aumenta em 12 vezes a chance de ter demência. Você tem alguma coisa em torno de aumenta um pouco mais, ou aumenta de ter um pouco mais cedo. Mas lembre que você não está sentenciada. E o grande problema de você fazer testes genéticos de risco é porque eles não são de determinação, eles são de risco. A pessoa fica com aquilo na cabeça. Não é bom. Então, o que você pode fazer é focar na solução e não no medo. Foque na solução. Se você focar na solução, você pode dizer, não, eu estou fazendo a minha parte para combater. Existem estudos muito bons, Beth, que mostram o seguinte, olha, para quem tem dois alelos ε4, que seria o maior risco genético, se a pessoa fizer a lição de casa direitinho e for para ter a doença, sabe o que ela vai fazer? Ela vai empurrar a doença para frente, alguns anos. A doença não vai começar onde começaria, ela vai estar empurrada para frente. Isso você pode fazer por você. Ótimo. Agora, Otávio, Carmen te perguntou aqui sobre o zumbido. Os zumbidos no ouvido já podem ser um alerta para uma futura demência? Não, o que a gente fala é surdez mesmo. O que tem descrição é surdez, não zumbido. Um
muitos elogios. A Maria Jatobá dizendo que você foi muito objetivo, muito claro, excelente apresentação. A Denise está adorando a sua fala, as pessoas estão te agradecendo. Esses elogios você pode pular, fala só as perguntas. É que tem muitos elogios. Tudo bem, pula. Senão eu vou ficar... Pode não parecer, mas eu sou tímido, viu, gente? Alguma coisa. A Maria Luísa, ela fez um comentário, não fez uma pergunta, mas eu acho que você pode falar alguma coisa para ela. Claro. Minha mãe vive falando que tem muitas casas, sendo que ela só tem uma. E aí, o que ela... A gente está falando de um sintoma que é a desorientação no espaço. É quando a pessoa está em casa e começa a dizer, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, mas ela já está em casa. E é um sintoma, às vezes, de trabalhoso para manejar, porque a pessoa fica aflita, porque ela não reconhece aquilo como a casa dela. Então, a gente, às vezes, precisa que a pessoa tenha a forma de lidar com o paciente, né? E ele tem um referencial que ele tem várias casas, que a casa não é aquela. E aí tem a maneira de lidar. Já tem casos até de pessoa que tem que sair, dar uma volta, né? Por exemplo, a pessoa quer ir para casa, quer ir para casa. A família sai, dá uma volta no quarteirão de carro, volta, pronto, chegamos em casa. Aí a pessoa sossega, né? Tem casos assim. Mas é a desorientação espacial que justifica isso. Não saber a casa que está, a cidade que está, o bairro que está. Ou, às vezes, fazer referências, né? Minha madrinha mesmo passou uma tarde com a minha mãe, né? Que é a irmã mais nova dela, e elas conversando muito, assim, ficaram vendo fotografias e rindo. E aí minha mãe contou, né, que no final do dia, que parecia que estava tudo normal, ela virou e falou assim, nossa, eu não entendi por que deixaram a gente, nós duas assim, sozinhas, tão pequenas que nós somos, aqui sozinhas na casa do vovô. Imagina, duas idosas, ela referenciando uma lembrança da casa de infância, né? Então veja que aí parece que está tudo bem, mas não está. E eu quero aproveitar essa fala para dizer uma coisa, que é o seguinte, você que é cuidadora, que sofre com aquele irmão que fala, imagina, a mamãe está ótima. A mamãe está ótima. É a visita do cafezinho do sábado. Então, assim, você fica a semana inteira lá vendo tudo que a sua mãe ou seu pai está fazendo, ou seu marido, ou sua mulher, né? E aí você vê a dificuldade que ele enfrenta. Aí aquele familiar que só vem para uma visita rápida no final de semana para tomar um cafezinho, vai ter uma conversa num determinado nível que é superficial. E ele vai ficar com a impressão de que a pessoa está ótima. Imagina, você está inventando, não é tão grave assim. Aí o conselho que a gente dá, a orientação é, tá bom, aprofunda um pouquinho a conversa. Porque se você aprofundar um pouquinho a conversa, você vai ver que a pessoa se perde, que a pessoa tem mais dificuldade. Então, ensine as pessoas a perceber as deficiências. Por exemplo, discutindo um programa de TV, ver um programa de TV não consegue discutir, acompanhar o que está acontecendo, a coerência das ideias. É importante essa dica para você poder lidar no esclarecimento dos familiares que às vezes ainda não estão engajados e que podem se convencer e podem te ajudar mais. Vamos adiante, Camila. Ih, peraí, Camila, você está sem... Você estava sem microfone. Pronto, vai lá. O Wagner perguntou aqui se você conhece, se você saberia dizer se existem estudos relacionados em relação a investimentos, se em relação à prevenção, se ela compensaria as despesas gastas em tratamentos. Compensa. E os estudos são muitos, inclusive porque é isso que justifica que as drogas, quando chegarem, vão ser tão caras, né? Tão sofisticadas. Porque, por exemplo, com as drogas que a gente tem hoje, né? A rivastigmina, a galantamina e o donepezil, que é considerado assim um efeito modesto, elas reduzem a velocidade da doença, mas é uma redução discreta. Não é aquela pisada no freio fantástica, assim, mas elas reduzem. Essas drogas, por exemplo, elas postergam a institucionalização. Ou seja, é uma maneira de você medir isso cientificamente. Imagine só, a pessoa vai precisando cada vez mais de mais ajuda e vai declinando. Chega um ponto em que ela precisa ser cuidada por outra pessoa em tempo integral. Então, por exemplo, em alguns países isso é feito a partir do momento onde a pessoa vai precisar ser admitida
numa instituição que cuida de idosos, por exemplo. Tá? Imagina que você chegue nessa configuração. Então, quanto custa cuidar de uma pessoa assim? Você tem um monte de gente envolvida, um monte de trabalho, estrutura. Imagine que a pessoa não chegasse nesse ponto. Então, ia precisar de menos cuidado para ela. Eu sei que você, Wagner, tem mais facilidade com isso, mas estou explicando para todos aqui. Imagine que você demore para chegar nesse ponto. Então, se você demorar para chegar nesse ponto, você, naturalmente, você vai ter uma economia muito grande de recursos. É por isso que demência custa US$1 trilhão, isso em números de 2018, e vai custar US$2 trilhões em 2030. E aí, tudo que a gente fizer para retardar a evolução da doença, isso vai dar, quem realmente resolver isso vai ganhar Nobel de Medicina, não tenho a menor dúvida. A Vânia perguntou aqui, ela disse assim, a pessoa com mais cultura tem melhores meios de driblar a doença, como fazer isso? Olha, eu acho que é uma coisa assim, quem tem mais... Quando você fala cultura, eu estou entendendo que você está querendo dizer acesso à cultura, que você está querendo dizer acesso à educação, acesso a serviço de saúde de qualidade, quer dizer, a pessoa que tem um nível socioeconômico maior, né? Porque, via de regra, no nosso país, as pessoas que têm mais acesso às coisas são as que têm mais poder econômico, né? De uma maneira geral, é isso, assim, na média das pessoas, né? Então, sim, as pessoas que têm mais recurso vão conseguir ter melhores resultados no tratamento. Agora, se você, por outro lado, estiver perguntando sobre bagagem que a pessoa tem, bagagem cultural, bagagem intelectual, as pessoas que têm mais bagagem intelectual, elas vão ter realmente mais proteção, mais reserva cognitiva e vão ter uma chance um pouco menor de desenvolver demência ou de desenvolver demência mais tarde um pouco. Mas elas não estão isentas de desenvolver demência. É um erro muito grande achar que se você entrar no computador e ficar fazendo joguinho, pronto, já fiz minha parte, estou isento de ter doença de Alzheimer. Não, não está. Infelizmente não está. Você pode até estar ajudando a postergar, mas, de novo, não venha me falar que está fazendo joguinho de computador, que você vai fazer academia para o cérebro, não sei de que jeito, fazer sudoku, se você não cuida da pressão alta, não cuida do diabetes e não cuida das suas emoções também. Os magoados são pessoas assim, pessoas cronicamente problemáticas assim, são pessoas que têm mais propensão a terem problemas de saúde mental, entre os quais a demência se inclui. Tá, vou ler um elogio da sua prima, tá? A Não, Laura. não, pula. Mas pode ler, é filha da minha madrinha. É filha da minha madrinha. Adorei aquela foto, você sorrindo, ficou linda. Ela disse que foi muito esclarecedor. Parabéns, você é um primo querido. A Fran perguntou aqui sobre a proteína tal. A Fran está perguntando sobre a proteína tal. Tem como repor na alimentação? Não, porque isso a proteína tal, ela é como se fosse um esqueleto. Como se fosse, não, ela é exatamente isso. Ela é parte de um esqueleto de uma organela da célula. E ela é fabricada dentro do corpo. Então, não é uma coisa que a gente repõe, porque, inclusive, o problema não é falta de proteína tal. É que a proteína tal... Deixa eu explicar melhor, olha. A proteína tal é o seguinte, sabe quando você vai no aeroporto e tem aquela esteira rolante enorme? Aquela esteira rolante, ela transporta de um lado para o outro, não é? Então, o neurônio, ele tem um corpo e ele tem os axônios, né? Que são o axônio, que é um braço dele muito longo, e tem os dendritos, que são braços menores. Para a célula transportar substâncias dentro do axônio, ela tem umas esteiras rolantes enormes que transportam material, que são os microtúbulos. Eles fazem esse transporte de substância. E o que forma o microtúbulo é a proteína tal. A estrutura do microtúbulo é formada pela proteína tal. Então, quando a proteína tal degenera, desmonta o microtúbulo. E aí, quando desmonta o microtúbulo, as substâncias tóxicas não são adequadamente manejadas dentro da célula. E aí o neurônio morre. Então, não é uma coisa de falta de proteína, é uma desorganização daquela proteína. Ah, mas por que acontece isso? Por várias razões assim que se conhecem dos mecanismos. Agora, são os mecanismos celulares, né, moleculares da degeneração cerebral que levam à degeneração cerebral. Tem outras substâncias que eu não falei, como a
sinonucleína, tem outras, a proteína TDP-43, tem outras coisas que também levam à degeneração cerebral. A gente está falando de uma maneira muito simplificada aqui hoje. Ok. A Cecília de novo, ela está perguntando sobre um produto da Danone, eu não sei pronunciar direito. Solvernate? É um produto que é um composto nutricional. Ele não é um remédio, ele é um nutracêutico. É um composto nutricional que pode ser usado. Tem alguns estudos que mostram que ele funciona. Aliás, preciso acrescentar isso porque é interessante. Ele pode ser usado, sim, para dar uma quantidade grande de nutrientes de uma maneira rápida. Agora, alguns pacientes respondem bem a ele, outros não tanto. Só que é um produto que tem um custo elevado. Então, não é todo mundo que pode pagar por isso, né? E a gente tem que tomar cuidado também, quando a gente no consultório prescreve alguma coisa, né? Porque às vezes as pessoas vão querer vender a casa para poder fazer aquilo como se aquilo fosse salvar a vida da pessoa. E não é assim. A gente precisa explicar que pode contribuir sim, pode ser bom sim, mas a gente precisa experimentar. Eu prescrevo e vejo muita gente prescrever. Tem médicos que acham que não funciona, tem estudos que mostram que ele sim pode funcionar, mas na experiência clínica a gente vê que funciona. Não é para todo mundo, mas pode funcionar sim. Ok. A Nívio está te perguntando. Ele disse que na universidade no Canadá iniciou-se um processo de instalação de chips em pacientes com Alzheimer. Gostaria de saber sobre chips instalados no cérebro desses pacientes. Não é chip, é eletrodo. Eu tive a sorte de, em 2014, estar no Brain Behavior and Science, que foi o congresso onde esse professor de Toronto apresentou os resultados dele a primeira vez. O que ele fez? Ele pegou, a gente sabe que, por exemplo, na doença, vamos primeiro falar sobre a técnica. Esse negócio não é bem um chip, é como se fosse um marca-passo. Você põe um fio dentro de uma área do cérebro, e aí ele é ligado a um gerador que fica dando estímulo elétrico. Então, esse estímulo elétrico vai funcionar naquela área do cérebro para fazer aquela área funcionar melhor. Isso já é usado, por exemplo, em alguns casos de doença de Parkinson mais graves, com algum sucesso, há alguns anos. E um professor lá de Toronto, ele fez isso, e ele fez isso em 4 pacientes. E os resultados dele foram muito modestos. Durante algumas semanas, os pacientes deram uma melhoradazinha, mas depois voltaram a piorar. E isso não convenceu a comunidade científica, até pelo seguinte, o fato de você estimular aquilo e melhorar um pouquinho durante algum tempo, não faz com que a pessoa volte a piorar depois de um tempo. Ou seja, não impede o processo que está matando as células, não está sendo mexido nesse tratamento. Então, você vai fazer uma cirurgia cerebral, colocar um eletrodo ali que custa na casa de uns R$250 mil hoje aqui no Brasil, para durar algumas semanas, assim, o resultado, sendo que dos 4 pacientes que ele colocou, só um funcionou bem, o outro funcionou mais ou menos e por pouco tempo. Um médico brasileiro acabou publicizando isso no Brasil, na Paraíba, e aí, de uma maneira como se aquilo fosse a cura da doença, isso correu o Brasil, deu um trabalhão, porque, inclusive, ele foi chamado à responsabilidade pelo Conselho de Medicina, porque estava fazendo uma cirurgia experimental, e foi na televisão anunciar como se fosse a cura. Deu um problema isso aí, sabe? Inclusive, assim, criou muita expectativa angustiosa nas pessoas, mas, infelizmente, essa técnica, ela não tem todo esse potencial que foi mostrado. Tem outras coisas que são feitas, como de eletroestimulação, de outras técnicas também que são buscadas, mas que ainda não mostraram realmente melhora absolutamente clara. Mas se você quiser saber sobre possibilidades de tratamentos que não são remédio, os espanhóis estão fazendo agora, um grupo da Espanha, eu vi isso, o professor Paulo Caramelli, de Belo Horizonte, professor titular da UFMG, apresentou numa aula na semana passada, um grupo da Espanha está fazendo um trabalho com plasmaférese. Plasmaférese é aquela técnica onde o sangue sai do corpo, passa numa espécie de filtro e volta. E eles estão fazendo com plasmaférese, tem todo um jeito lá de fazer, e tem alguns estudos que parecem que são interessantes, mas ainda são estudos bem iniciais, de fase 2.
mas é uma possibilidade de uma fronteira de tratamento para a doença demencial, doença de Alzheimer particularmente, mas ainda é muito, muito inicial. Aliás, é muito a doença, aquela pergunta da senhora que motivou, que foi dos chips, que na verdade são eletrodos, elas são muito mais iniciais ainda do que essa pesquisa da plasmaférese dos espanhóis. Mas assim, alguém vai perguntar, e quando isso vai estar no Brasil? Calma, pessoal, ainda é só experimental. É só experimental. E fica uma dica, se você vir na televisão, no jornal, no rádio, toda vez que aparece uma notícia nova, a gente procura colocar no nosso Facebook, pelo WhatsApp, porque chove pergunta, é um negócio impressionante, né? E aí, o que a gente faz? A gente procura esclarecer, porque a maioria das vezes que tem um remédio, um tratamento novo, você vai ver, em primeiro lugar, é ensaio com animal. De cara, uma coisa que é ensaio com animal, se é que isso um dia vai virar ensaio com humano, tem uns 10 anos para frente, 8 a 10 anos para frente de necessidade de pesquisa. Então, isso não vai acontecer. Vamos lá. Tem mais alguma? Tem. Só explicando aqui, eu estou invertendo um pouquinho a ordem das questões, tentando agrupar as que têm mais correlação, tá bom? Seu critério. Você é hostess. É que teve uma pessoa que perguntou 2 vezes, então só explicando, eu vou depois perguntar para o doutor Otávio, tá bom? A Beth perguntou aqui, uperzine, vincocetina, citicolina, acetil-L, carnitina, fosfatidilcerina, o senhor acha que ajuda a tomar essas e outras fórmulas? Então, nos estudos que a gente vê, existe assim, interessante que a parte nutricional, né, essas fórmulas são de componentes compostos nutricionais. Existe uma coisa que, assim, algumas dietas mostraram que são mais protetoras e são mais propensas a proteger as pessoas de doença de Alzheimer. Só que quando você nas pesquisas todas que se deu isso na forma de suplemento, nenhuma funcionou. Então, assim, teve casos até que não deu certo até para pior. Então, tem uma coisa que as pessoas dizem assim, puxa, se tem falta de tal substância, eu vou dar tal substância, então vai melhorar. É uma coisa que soa razoável. Mas quando você põe no método científico e testa direitinho, não funcionou. Tem muitas substâncias que são assim. A gente sabe, por exemplo, que algumas dietas que são ricas em determinados nutrientes, elas são úteis para promover melhora cognitiva. Mas quando você pegou esses nutrientes isoladamente e deu para as pessoas, ou em combinações, não funcionou tão bem. Então, esse aqui é um desafio. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se eu acho que é objetivo, eu acho que não. Sinceramente, pode até ser que num caso específico seja, ou não, mas de uma maneira geral, eu penso que não. A Maria Bethânia, ela é da Brás, de Alagoas, ela está te perguntando aqui. As pessoas que tomam sonífero há mais de 20 anos, elas têm mais predisposição para antecipar as demências? A Bethânia ela não é só da Brás de Alagoas, a Bethânia é prata da casa de Brás do Brasil e de Alagoas, né? Uma pessoa histórica, nossa, é importante, uma construção importante de trabalho. Bethânia, obrigado pela sua presença. Quando você fala sonífero, eu vou fazer uma distinção, porque na verdade isso é sobre benzodiazepínico, que são aqueles calmantes de faixa preta que as pessoas falam. Então, quais deles? Clonazepam, diazepam, lorazepam, bromazepam, um monte deles. Eu não vou falar nomes comerciais porque não convém, até porque seria injusto, porque sempre tem vários nomes comerciais. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, alguns estudos mostraram que pessoas que desenvolveram doença de Alzheimer, são estudos de bases de dados assim. Por exemplo, o sujeito vai lá, ele é tratado no serviço de saúde americano. Aí ele desenvolve doença de Alzheimer. Aí vão ver na ficha médica dele, que está informatizada há 20 anos, que ele fez mais uso desse remédio. Então, esses estudos mostraram uma associação de que pessoas que fizeram uso crônico desses remédios estavam associados à doença de Alzheimer. Mas atenção, essa associação não quer dizer que é causa e efeito. Quer dizer que uma coisa está associada à outra. Quer ver por quê?
a pergunta que se fez foi assim, mas será que essas pessoas que usaram esses remédios, o remédio causou isso? Mas aí também se fala o seguinte, bom, uma outra coisa que a gente sabe é que as pessoas que desenvolveram demência, elas também tiveram ao longo da vida mais problemas de sono. Ora, quem é que usa sonífero? É quem tem problema de sono. Então, o que foi que causou a demência? Foi o problema de sono ou foi o remédio? Então, esses estudos ainda não estão claros. Existe uma associação, mas ainda não é uma associação de causa e efeito. São coisas que ainda estão em pesquisa. Tá, estão chegando algumas perguntas aqui. Aí não sei se, de repente, elas perderam parte da sua apresentação. Eu vou pular e depois eu leio ela. Passa sobre a tempo. E a gente está indo para o final também, né? Você está falando sobre hereditariedade, isso aí você comentou bem. Mas tem uma outra dúvida aqui sobre o canabidiol. Como identificar se o diagnóstico tem indicação para o uso de canabidiol no tratamento? Quais as pioras identificadas com o uso? Em casos de insucessos, como você já tinha comentado, que podem acontecer. Então, a indicação é para transtorno de comportamento refratário. E a piora pode ser de tudo quanto é tipo, pode piorar comportamento. Eu conversei com um colega neurologista que eu respeito muito, ele me falou de pacientes que pioraram a parte motora, paciente que deixou de andar, estava já com dificuldade de andar, piorou muito. Então, assim, são muito imprevisíveis, porque é um remédio que ainda não é muito estudado, sabe? E aí eu particularmente tenho um cuidado, porque, falando assim com muita sinceridade, não vejo problema de prescrever se precisar. Mas não por causa daquele argumento que é um remédio natural e não pode fazer mal, porque é uma erva que se conhece há milhares de anos. Porque a cannabis tem problema, ela causa problema de saúde, sim. Isso é muito bem conhecido, né? Como outras coisas também causam. Agora, se você diz isso, muita gente torce o nariz e diz assim, você é contra. Não, não sou contra. Eu acho que a gente tem só que ter honestidade intelectual de saber por quando uma coisa serve e quando não serve. E para a cannabis, a gente não vê ela melhorar a memória, né? E já temos relatos de pacientes que pioram, temos relatos de pacientes que pioram o comportamento, que pioram a parte motora, né? E, assim, vamos só colocar uma pitadinha nessa discussão, que é o seguinte. Cannabis mesmo é a planta, só que tem os derivados. Então, não tem um derivado, tem vários. E qual é Então, primeiro agora, são vários remédios derivados da cannabis. Primeiro ponto. Segundo, qual é a dose? Porque quando a gente conversou com a professora Sônia Bruck, ela falou, olha, ninguém sabe exatamente qual é a dose exata e tal. Está todo mundo ainda tateando, vendo o resultado. Então, essas pessoas que eu considero os referenciais de quem conhece o assunto, também estão desenvolvendo a pesquisa. Essas pessoas que são quem está na linha de frente no nosso país, a quem nós devemos render homenagem e reconhecimento, elas também estão na fronteira, né? Quando você vê pessoas dessas falando que é preciso a gente ter cuidado, e essas pessoas têm abertura e têm espírito científico, eu acho que a gente tem que esperar realmente também ter mais substância científica e indo com calma. E não dá para todo mundo. Agora, tem um ponto muito importante para Larissa, né, que fez a pergunta, que é o seguinte. É natural que quando uma doença não tenha cura conhecida, as pessoas vão tentar de tudo para uma cura. Elas demoram para poder se convencer que não tem cura, então elas querem tentar. E eu acho que elas estão no direito delas de tentar, né? Quem sou eu para dizer para uma pessoa que está em aflição que ela não tem o direito de tentar um determinado remédio, né? Afinal de contas, tem fenômenos de cura que não tem a ver com a medicina. A gente sabe, e existe documentação disso na própria medicina, que existem fenômenos de melhora que a própria medicina não explica. As chamadas curas milagrosas, que as pessoas acreditando pelo lado místico, espiritual, religioso ou não, são fenômenos que são documentados. Então, quem sou eu para, mesmo sendo médico que busca estudar, poder tirar de alguém o direito de querer tentar? Então, isso é um ponto. Só que, ao mesmo tempo, é preciso tomar muito cuidado, porque o mundo está cheio de astúcia. Existe muito remédio no mundo procurando doença para tratar. Quando você tem doenças que não têm cura conhecida, você tem uma quantidade gigantesca de tratamentos promissores sendo promovidos, alguns caros, sofisticados, e que não servem. E aí, mas que se exploram da angústia das pessoas.
E veja, por exemplo, uma paciente que tinha esclerose lateral amiotrófica. Então, ela foi para a Alemanha fazer uma doença neurodegenerativa, né? Ela foi para a Alemanha fazer um transplante de célula-tronco, porque lá na Alemanha tinha um médico que fazia transplante de célula-tronco. Então, a esclerose lateral amiotrófica, a pessoa vai ficando totalmente imóvel, e ela ficou, de fato, imóvel. O marido, que eles não eram pessoas de posses, mas tinha uma pequena fazenda, venderam a fazenda, venderam um imóvel, foram para a Alemanha, gastaram tudo que tinham para fazer o tratamento. Ela melhorou sim. Ela voltou a levantar o braço assim, ó. Colocou o braço em cima da cabeça. Só que esse efeito durou uma semana. Depois ela voltou ao mesmo estado que ela estava. Em menos de um mês ela estava muito pior do que quando ela foi fazer o tratamento. Mas a pessoa que estava assim contra todas as recomendações dos médicos que acompanhavam, que disseram que aquilo era experimental, que os resultados eram pífios, mas ela quis tentar. Como é que você vai dizer que não pode tentar? Mas também cabe o aconselhamento de mostrar as soluções. E aí entra a figura de você ter realmente aonde confiar, em quem discutir e principalmente onde você está buscando informação, né? Informação com critério, informação com crivo, isso é muito importante. Os grupos de apoio da Brasa, eles ajudam muito nesse sentido, pelo menos é o que as pessoas nos dizem. Eles ajudam bastante, assim como atividades como essa de hoje. A Larissa, ela falou que em relação ao cannabis, tem uns familiares que estão insistindo muito em querer tentar esse tipo de tratamento. Ela gostaria só que você repetisse o nome dos pesquisadores, das autoridades no assunto do cannabis. Eu acho que ela quer pesquisar para argumentar com os familiares dela. Olha, a professora Sônia Bruck escreveu agora um artigo grande de revisão sobre isso para a Academia Brasileira de Neurologia, salvo engano. Acho que, se não me engano, está no Prelo. Salvo engano, está aí. Mas eu acho que as pessoas precisam... Essa aula que a gente está falando aqui hoje, ela vai estar... Nós vamos subir ela no YouTube depois, as pessoas podem assistir, talvez isso facilite também. Várias pessoas perguntaram se a live ficará gravada, aonde e a partir de quando. Vai ser no YouTube da Brasa Distrito Federal, a gente publica no nosso Facebook depois. É que a gente ainda tem que fazer edição, tal. Não é imediato, mas vai ter. Tá. A Amanda, ela colocou a pergunta e ela fez novamente, então eu vou ler para você aqui, tá? Ela colocou assim, não focar no que perdeu, mas sim em afirmar a vida. Ela amou essa frase sua. Mas como conseguir ter motivação, afeto e investir nos cuidados do meu familiar se ele sempre foi distante e atualmente ainda me xinga, constrange, ele mente, ameaça e dá a entender aos outros que ela negligencia, que ela não cuida dele. Ela tá muito... Essa é uma coisa muito interessante, porque existe o mito do bom velhinho, né? O mito do bom velhinho. Eu me lembro que eu tinha um professor de geriatria, por favor, agora eu estou dizendo em abstrato, não estou falando do seu parente. Eu estou desenvolvendo um raciocínio aqui. Um professor de geriatria muito querido ensinou que os picaretas também envelhecem. E eu me lembro que, às vezes, a gente ia ver um paciente no ambulatório, na residência médica de geriatria, e via umas histórias de dificuldade familiar, que assim, a gente olhava aquilo e pensava aquele famoso só Jesus na causa, né? Porque aquele idoso, ele tinha arrumado tanta confusão com aqueles filhos ao longo da vida, que era difícil ter alguém que quisesse cuidar dele. Até cuidava, mas não tinha afeto e tal. E você não pode exigir que as pessoas amem o pai ou a mãe se houve tanta dificuldade, né? Aliás, essa sua pergunta, ela é excelente, porque ela mostra para nós que o assunto é extremamente complexo, porque quando alguém precisa ser cuidado, quando eu falei quem cuida, como cuida, por que está cuidando, eu já vi situações, por exemplo, de uma filha que cuidava do pai, e o pai era super bem cuidado, ele até as unhas eram bem aparadas, mas ela era seca com o pai, seca. E quando na equipe interdisciplinar se identificou qual era o problema, que ela era seca, e a gente foi abordar com ela, ela virou para mim e falou assim, olha, o senhor pode pedir para eu limpar o bumbum do meu pai, eu limpo, dar remédio eu dou, mas não pede para amar meu pai, que isso eu não vou fazer. Você ouviu uma coisa dessa, muito forte, né? E com o tempo, isso foi revelado pela equipe interdisciplinar, uma excelente psicóloga que tinha na equipe, e conseguiu entender
que havia um passado ali terrível na história dos dois. Terrível. Envolveu a moça ter sido abusada por aquele pai repetidamente. Mas ela ainda cuidava daquele pai. Então, em que grau de sofrimento ela estava? Então, eu estou querendo trazer para vocês o seguinte, a dimensão de relacionamentos que são problemáticos e sempre foram, e que as pessoas entram na velhice e têm que ser cuidadas. É por esse motivo que tem vezes que você olha um filho e diz assim, desculpe, você não é candidato para cuidar do seu pai. Se você tem meios de providenciar que outra pessoa seja. Uma pessoa que, por exemplo, tem condição de pagar um cuidador, que tem condição de... Por quê? Porque aquele filho estava se consumindo, ele estava acabando com a vida dele, ele estava entrando numa situação emocional terrível. Aí alguém vai olhar e dizer, não, isso é desumano, que o filho tem que cuidar do pai. Tem, mas ele vai morrer junto. Ele tem que cuidar porque ele tem que supervisionar, ele tem que dar atenção, mas ele pessoalmente tem que fazer tudo quando aquilo é uma violência para ele. Cuidar de demência é cuidar de um sistema, não é cuidar de uma única pessoa. E a gente tem que lembrar que as pessoas envelhecem como viveram. Tem pessoas que foram assim malandras, foram pessoas problemáticas, de má índole, mau comportamento a vida inteira. Aí só porque foram velhinho com Alzheimer agora é boa pessoa? Não é. Então, mas a gente também não pode abandonar, porque ele é um incapaz, é alguém que precisa de ajuda. Então, aí é que entra a arte, muitas vezes, de orientar como é que a gente resolve. E aí entra os assistentes sociais, que são brilhantes em nos ajudar com isso também. Veja como eu falei aquele momento, que é uma conjunção de saberes. Né? Conjunção de saberes. Muito importante numa situação dessa é não ter culpa. Procurar ter clareza, procurar ter orientação, procurar assim desenvolver o assunto com quem conhece, ter apoio, para que você possa enfrentar. Né? Se serve de consolo, eu já tive que enfrentar isso dentro da minha família. Não por causa de demência, mas eu tive um pai que foi doente também, e que deu muito trabalho no final da vida para a gente conseguir fazer com que ele aceitasse cuidado. Aquela situação clássica do idoso que precisa ser cuidado, mas não aceita ser cuidado, e apronta mil e muitas coisas, e dá a volta em todo mundo, e deixa quase todo mundo maluco, e a gente continua lá cuidando. Né? A ponto de ter gente que fala assim, olha, acho que vocês não precisavam mais cuidar dele, depois de tudo que ele aprontou, mas é pai e você continua cuidando. Então, veja, não é desonrar a memória de ninguém, pelo contrário, mas é reconhecer as dificuldades que se tem para poder encontrar as facilidades também. Isso é uma coisa, uma chave que é muito importante para todas as pessoas e para os cuidadores muito mais. Eu sei que é difícil, por isso que eu quero encontrar a facilidade. Eu sei que uma coisa, eu estou sabendo que é difícil, por isso que eu quero encontrar a facilidade. Porque se eu me ligar que tem facilidade, eu encontro o caminho da facilidade. E esse é o ponto central. Quando uma coisa está muito difícil, eu penso, por onde isso pode ficar mais fácil? E aí eu achar o recurso, né? O recurso de conhecimento para poder trazer facilidade. É basicamente isso que eu tenho visto que as pessoas bem-sucedidas conseguem fazer para cuidar de situações desafiadoras como essa que a senhora está dizendo. Otávio, você acha que dá para fazer mais uma pergunta? Dá, a gente está no finalzinho, mas dá sim. Tá. A Amanda, ela perguntou aqui, eu acho que você consegue dar uma orientação interessante para ela. Ela colocou assim, qual a sua avaliação sobre o revezamento dos cuidados de 5 filhas com a mãe, onde cada uma fica um mês com ela na casa? A mãe vai para a casa das filhas, né? Essa organização poderia dificultar a qualidade de vida? Seria melhor que a paciente vivesse numa casa só para ter referência? Tem boa pergunta, Amanda, é uma ótima pergunta. Existe 2 coisas no cuidado. Eu estou achando essas perguntas mais legais do que a palestra, se vocês querem saber. Estou achando riquíssimas as perguntas. Existem 2 coisas que a gente tem que ter sempre em mente, né? Existe o ideal e existe o possível, né? O ideal é o seguinte, é que você tenha uma pessoa que ela possa estar numa casa, seja a casa de um filho, a casa dela, mas um lugar. Por quê? O paciente com demência, ele se beneficia muito de rotina. A rotina inclui horários, né? Não é rotina rígida, não, mas mais ou menos assim, uma rotina, né? O horário do banho não ser cada hora num dia, cada dia num horário. Então, mais ou menos, ele se beneficia de rotina. E essa coisa de ficar nômade, né, um mês em cada casa, é ruim para ele, porque quando ele está formando as referências, ele perde
e vai para outro lugar. Então, ele tende, o paciente, quando ele faz esse nomadismo, né, ele vai um mês em cada uma semana, em cada casa de cada parente, ele tende a ficar mais desorientado, ele tende a ter mais alteração comportamental de irritabilidade. Cada casa tem a sua dinâmica, o seu ritmo. As pessoas também que ficam lá com ele só um tempo, elas acabam, principalmente assim, os que não são adultos, elas acabam tendo que tolerar algumas coisas, mas é só por um tempo que o vovô está aqui, porque já já ele vai embora. Então, não cria um ambiente muito favorável ao cuidado de qualidade. O ideal é que a pessoa tenha um ambiente dela. Só que nem sempre isso é possível. Tem famílias em que é possível fazer esse rodízio. E aí a gente leva do jeito que pode, né? A gente tenta explicar para as pessoas que é melhor não rodiziar. Mas às vezes isso não é possível. E esse não é possível é por várias razões, né? E se não é possível, às vezes, é por questões emocionais de um determinado filho, né? Tem filho que não cuida porque não tem interesse, porque deixa nas costas do irmão? Tem sim. Mas também tem pessoas que a gente tem que ter respeito porque elas não têm condição emocional de cuidar. Porque para elas, assim, eu costumo dizer assim, uma mãe teve 5 filhos, mas cada filho teve uma mãe diferente. Porque a relação dessa mãe com esses 5 filhos não é sempre a mesma. Então, isso é tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu me lembro quando eu precisei ter uma conversa com meus 2 irmãos. Eu sou do meio de 3 homens. E eu me lembro que a gente tinha que tomar umas decisões em relação a como a gente ia lidar com o meu pai, que morava sozinho e precisava ser cuidado, não aceitava cuidado, era uma confusão. Eu tenho a prática do consultório, da vida, de orientar as pessoas, e eu comecei a perceber acontecer naquela conversa uma coisa que eu vi acontecer entre os irmãos. Em que pese que nós somos amigos e unidos, eu percebi a fumaça e vi o fogo e falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar para vocês que eu falo para os pacientes. Essa história que a gente está vivendo, ela tem o poder de nos unir como nós nunca nos unimos e nos tornarmos ainda mais amigos e mais próximos, ou destruir o nosso relacionamento. Depende de como a gente souber levar. E eu me lembro que, na época, a gente tinha que tomar uma determinada decisão em que, para um dos meus irmãos, eu senti que aquela decisão era muito sofrida para ele. E eu poderia bater o pé, porque era, inclusive, um assunto que tinha a ver com uma escolha sobre saúde. Então, não era mais fácil que o único médico dos 3 tomasse a frente da decisão, mas eu percebi que se eu fizesse isso, ia pesar muito para ele. E também não era uma coisa tão importante assim que eu precisasse fincar o pé na decisão. Então eu me fiz voto vencido. Para quê? Para conciliar. E para poder que a conciliação, o entendimento, a concórdia acontecesse de maneira em que o resultado final foi muito melhor. E sabe qual foi o resultado final? O resultado final foi o velório do meu pai. O velório dele mostrou para a gente que a gente teve a medida certa, porque a gente estava em paz. Quando você consegue, entre irmãos, entre marido, entre familiares, ir construindo as relações de maneira em que as coisas, o cuidado possa ser prestado, aparando as arestas, se for necessário até com auxílio profissional para ter essa intermediação, é muito importante. Porque aí as pessoas vão ficando em paz, vão resolvendo, as coisas vão acontecendo, né? Claro, desde que elas queiram que as coisas aconteçam numa boa, e aí as pessoas ficam de uma forma melhor e com isso elas podem desenvolver uma maneira melhor. E aí é quando acontece a sensação de missão cumprida, a sensação de que fizemos tudo o que podíamos, e isso é muito pacificador quando você tem uma responsabilidade de cuidar de um idoso. Então esse é um assunto muito rico de se conversar. Eu extrapolei um pouco a sua pergunta, mas acho que é muito importante a gente manter isso. É isso, Camila? É isso, é isso. Depois tem mais uma pessoa que ela se identificou como mim no estúdio, perguntando sobre hereditariedade. Então, depois é só ele assistir a palestra, né, que vai estar gravada. Você explicou direitinho sobre isso. E Tá legal. tem praticamente todos os questionamentos daqui. Tem muitos elogios, mas... Eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar minha tela mais uma vez, só para lembrar aqui, ó. Opa! Não é essa tela. Lembrar para vocês aqui, ó, da nosso sarau, no próximo sábado.
dia 3, agora das 16 às 17h30. E faltou dizer uma coisa extremamente importante, esse sarau não é só da Abras, não, é do coletivo Filhas da Mãe. Vocês precisam conhecer o trabalho do coletivo Filhas da Mãe. Coloquem coletivo Filhas da Mãe no Facebook e vejam os maravilhosos vídeos que essas filhas cuidadoras fizeram e o trabalho delas no Instagram, né? Fizeram até um bloco de carnaval, mas isso eu vou contar outro dia. Mas vejam lá no Facebook, confiram e prestigiem o sarau. Vai ser uma atividade muito legal no mesmo link dessa palestra, tá bem? E aí os nossos contatos novamente para vocês. E com isso, opa, peraí. E com isso a gente se despede. Camila, eu quero agradecer a você pelo trabalho aí de mediar as perguntas, organizar, foi super legal, muito obrigado. Agradecer a presença de todos vocês, acho que ficou gente para fora da sala, porque essa nossa sala de Zoom tem espaço para 100 pessoas e quando eu terminei a palestra tinha 99, então provavelmente teve gente que não conseguiu entrar, mas que a gente espera que possa assistir depois. Agradecer a presença de todos vocês, espero que a gente tenha sido bem produtivo e desejar que cada um de vocês, cuidadores, familiares, continuem sendo bem-sucedidos nessa nobre missão que é cuidar. Que vocês hoje possam ter saído dessa nossa atividade com um pouquinho mais de conhecimento do que chegaram. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até uma próxima. Eu quero agradecer também, viu? Foi um prazer, adorei conhecer esse público aqui tão interativo. Foi muito bom. Parabéns, Otávio. Parabéns a todo mundo. Legal. Um abraço, pessoal. Até mais.